A ciência de ficar milionário. Pare de trabalhar por dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. Introdução. A grande mentira que te contaram. Senta aqui comigo rapidinho, porque o que eu vou te contar agora pode virar uma chavinha aí, dentro que talvez você nem sabia que existia. Desde criança, martelaram na nossa cabeça que a vida é assim mesmo. Estudar muito, arrumar um bom emprego, trabalhar duro, pagar boletos até morrer. E se sobrar um dinheirinho no fim do mês, quase nunca sobra, agradecer aos céus e continuar no piloto automático. Pois é, a gente cresce acreditando que o caminho para vencer na vida é ralar o mês inteiro para receber no final, para depois começar tudo de novo como se fosse um eterno dia da marmota. Mas e se eu te dissesse que isso tudo é uma ilusão? Sim, amigo ou amiga, te enganaram direitinho. A maior parte do que você aprendeu sobre dinheiro foi feita para te manter preso num ciclo que não te deixa crescer. Um ciclo silencioso, confortável, até, mas que te impede de construir liberdade de verdade. Trabalhar por dinheiro é o que ensinam pros que vão passar a vida inteira correndo atrás dele. Agora, fazer o dinheiro trabalhar por você, isso é o que os milionários de verdade dominam. E sabe qual é a parte mais doida? Eles não têm 2 cérebros, nem vieram com manual de instruções especial. Eles só aprenderam um jogo que ninguém nos contou na escola, nem no mercado de trabalho, muito menos na TV. Eles quebraram o C. E você pode quebrar também. Eu demorei para entender isso. Já quebrei a cara, já virei noites com boleto vencido, já fui aquele que achava que ser rico era coisa pra gente diferente. Mas um dia, cansei de ser espectador da minha própria vida. Comecei a estudar, observar, aplicar e testar. E aí a ficha caiu. A riqueza não tá lá fora. Está no jeito que você pensa e age com o que tem agora. Esse livro é um convite. Pare de correr atrás do dinheiro. Aprenda a fazer ele correr atrás de você. Eu vou te mostrar o caminho de forma simples, direta, com verdade, exemplos reais. E claro, com aquele papo reto de quem já andou no chão de fábrica da vida. Você foi programado para sobreviver. Agora é hora de aprender a prosperar. Você não nasceu para viver correndo atrás de dinheiro. Olha só, vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado com todas as letras. Você não nasceu para viver correndo atrás de dinheiro. Não, mesmo. A vida não foi feita para ser só boleto, cansaço e aquele aperto no peito no dia 5 esperando cair o salário. A gente veio para viver, para sentir, para construir algo maior do que só correr feito doido atrás de nota de papel. Mas o mundo te empurra para essa corrida maluca. Desde criança, te ensinam que o certo é estudar, trabalhar duro e ganhar dinheiro. Ganhar como se fosse uma espécie de troféu para quem mais se desgasta. Só que o segredo é outro. O dinheiro foi feito para trabalhar para você, não. Ao contrário, quem disse que você precisa gastar 40 anos da sua vida para só então ter paz? Para pensar. Faz sentido? A verdade é que dinheiro é só uma ferramenta, uma energia que precisa ser bem direcionada. Quando você corre atrás dele, ele foge. Mas quando você aprende a pensar diferente, a criar valor, a construir fontes de renda que funcionam até enquanto você dorme, adivinha? O dinheiro começa a correr atrás de você. É quase mágico. Mas na real é pura estratégia e mentalidade. Eu demorei para entender isso. Vivi anos como um ratinho naquela roda que nunca para, achando que trabalhar mas era a única saída, até perceber que o problema não era o trabalho, mas a forma como eu pensava sobre ele. Quando virei a chave, entendi que liberdade financeira não tem nada a ver com o quanto você ganha, e sim com como você faz o seu dinheiro se multiplicar. Então, para um pouco, respira e pensa. Você está vivendo ou só sobrevivendo? Porque no fundo você nasceu para criar, amar, viajar, aprender, errar, crescer, e não para gastar seus dias perseguindo algo que pode ser colocado para trabalhar por você. Tá na hora de parar de correr atrás do dinheiro e começar a fazer e correr atrás de você. Te venderam um relógio chamado salário vamos falar e real. O sistema te ensinou a trocar tempo por salário. Simples, assim. Como o Quem diz, toma aqui essas horas da sua vida, e em troca eu te dou um valor fixo, redondinho, que mal cobre o que você vale de verdade. E o pior, a gente aceita, acha normal, ainda agradece. Desde cedo, te colocam numa linha de montagem invisível. Você estuda para ser um bom funcionário, para seguir regras, bater ponto, obedecer ordens. E tudo isso para quê? Para ganhar um salário que vem no fim do mês e some no mesmo dia. É tipo mágica reversa. Você trabalha o mês inteiro e o dinheiro desaparece em segundos. E o mais louco é que te convencem de que isso é sucesso,
que ter carteira assinada é estabilidade, que passar 30, 40 anos trocando sua vida por horas de trabalho é segurança. Mas espera aí, desde quando vender seu tempo virou um bom negócio? Porque, vamos combinar, tempo é o único recurso que não dá para recuperar. Dinheiro até dá tempo, meu amigo. Não volta nunca mais. O sistema funciona como uma engrenagem. Quanto mais você gira, mais ele lucra. Mas você cansa. E aí a vida vai passando. Os sonhos vão ficando para depois. E quando você percebe, tá velho, esgotado, com uma aposentadoria que mal paga os remédios. E o tal, depois que você tanto esperou, nunca chegou. O que ninguém te contou é que existe outro caminho. Onde você não precisa trocar hora por dinheiro, mas sim aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Um caminho onde você planta uma ideia e colhe liberdade. Onde você investe em ativos, não em horas. Onde seu tempo vale mais, porque ele passa a ser seu e não do seu chefe. A chave para virar esse jogo não está no relógio. Está na sua mente. Porque enquanto você acreditar que seu valor está no tempo que você vende, vai continuar preso. Mas no momento em que você perceber que sua mente é mais valiosa que qualquer relógio de ponto, tudo começa a mudar. Então me diz, até quando você vai continuar trocando seus dias por um salário que nem paga seus sonhos? Tá na hora de escolher viver fora do script. O segredinho sujo que os ricos nunca contaram. Para você, sabe aquela sensação de que os ricos vivem em outro planeta? Que eles sabem de alguma coisa que o povão não faz ideia? Pois é, essa sensação não é à toa. Eles sabem, sim, e você ainda não sabe. A verdade é que os ricos jogam um jogo completamente diferente. Enquanto a maioria está correndo atrás de aumento de salário, promoção, ou tentando fazer o mês caber no bolso, eles estão criando sistemas que colocam o dinheiro para trabalhar por eles. E isso muda tudo. Eles não vivem contando moedinhas no fim do mês. Eles vivem contando ativos, oportunidades, tempo livre e crescimento. E antes que você pense, mas eles já nasceram ricos. Deixa eu te contar. Muitos deles não nasceram com grana, não. O que eles nasceram foi com acesso a informação diferente. Ou pelo menos, foram atrás dela. Eles entenderam cedo que o dinheiro não se ganha suando mais. Se ganha pensando melhor e agindo de forma mais estratégica. Enquanto o mundo ensina que trabalhar duro é o caminho do sucesso. Os ricos aprenderam a trabalhar de forma inteligente, escalável e rentável. Eles não trocam tempo por dinheiro. Trocam ideias por lucros, riscos por liberdade e conhecimento por poder. Eles sabem que economizar não te deixa rico, mas que investir com inteligência pode mudar completamente sua realidade. Eles sabem que renda passiva é o caminho para a independência. Sabem que o jogo não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você faz o seu dinheiro render sem depender do seu esforço diário. E sabe o que é mais doido? Você também pode aprender esse jogo. Não tem código secreto, nem diploma exigido. Só precisa de uma coisa: querer sair da bolha, parar de repetir o que todo mundo faz e começar a enxergar o que os ricos já enxergaram há muito tempo. Então a pergunta que fica é: você quer continuar do lado de quem rala, corre e sempre está no aperto? Ou está pronto para aprender o que eles nunca te ensinaram na escola? Porque o jogo está aí e está mais aberto do que nunca. Só falta você entrar. E se você pudesse virar o jogo? Tá cansado de correr atrás e nunca alcançar? Decido em 1000? Trabalhar feito louco. E mesmo assim sentir que está sempre um passo atrás? Pois deixa eu te fazer um convite diferente. E se você pudesse virar o jogo, Sir? E se a vida que você tanto sonha não dependesse de sorte ou milagre, mas de um novo jeito de pensar? Imagina acordar um dia e perceber que não precisa mais viver no modo sobrevivência. Que dá para viver com leveza, propósito, e por que não? Dinheiro trabalhando para você. E não o contrário. Parece distante, pois é exatamente aí que o jogo começa a virar. Quando você para de achar que é impossível. E começa a se perguntar, como faz para chegar lá? Virar o jogo não é sobre virar milionário da noite pro dia. É sobre parar de seguir o script que escreveram para você e começar a criar a sua própria história. É sair da arquibancada da vida e, finalmente, entrar em campo. Com coragem, com estratégia e, claro, com sede de vitória. A real é que ninguém vai jogar por você. Mas se você tiver disposição para aprender as regras certas, o placar muda, e muda bonito. O que era limitação vira combustível. O que era medo vira impulso. E o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Então me diz,
Você vai continuar assistindo ou está pronto para jogar? Porque esse convite não é só simbólico. É direto, reto e real. Bora virar o jogo e fazer a vida jogar a seu favor? A escolha é sua. Mas o poder já está aí, dentro de você. Parte 1. A base invisível da riqueza. Antes de falar de dinheiro no bolso, investimentos ou renda passiva, a gente precisa falar daquilo que ninguém vê, mas muda tudo. A base invisível da riqueza. É aqui que mora o verdadeiro ouro. E não tô falando de barras brilhando, não. Tô falando daquilo que acontece aí dentro da sua cabeça, no silêncio dos seus pensamentos, nas crenças que você carrega sem nem perceber. A real é que ficar rico começa muito antes de ganhar dinheiro. Começa no jeito que você pensa sobre ele, no que acredita ser possível para sua vida, nas histórias que você repete todo dia sem perceber. Se lá no fundo você acha que dinheiro é difícil, sujo, coisa de gente gananciosa, ou que não é para você, adivinha, vai ser difícil mesmo, porque sua mente vai sabotar qualquer tentativa de prosperar. Essa primeira parte é um convite para você mexer na fundação da sua casa financeira. Tipo quando a gente reforma algo por dentro, antes de colocar a fachada bonita, não adianta pintar as paredes se a estrutura está torta, entende? Aqui a gente vai falar sobre mentalidade, crenças, visão de futuro e o jeito certo de enxergar o dinheiro. Vamos limpar os entulhos mentais que te impedem de crescer, jogar luz nas travas invisíveis que seguram seus resultados e construir, tijolinho por tijolinho, uma mentalidade capaz de atrair, multiplicar e manter riqueza de verdade. Por que não? Adianta nada aprender a fazer dinheiro se sua mente ainda age como se fosse pobre. A cabeça comanda, o bolso obedece. E é por isso que a jornada começa aqui, pronto para construir uma base firme que sustenta o que vem depois. Então bora, porque agora a mágica começa. Capítulo 1. Mente milionária. A raiz de tudo. Sabe, aquele ditado onde tudo começa. Pois é, quando o assunto é riqueza, sucesso e liberdade financeira, tudo começa na cabeça. Pode parecer papo motivacional, mas deixa eu te contar. A mente é o terreno onde a riqueza é plantada. Se esse solo estiver infértil, não adianta jogar semente de ouro, que nada cresce. Eu mesmo já tentei ganhar mais dinheiro sem mudar minha forma de pensar. Resultado? Sempre voltava para o mesmo lugar. Parecia que quanto mais eu me esforçava, mais as coisas escapavam pelos dedos. Foi aí que eu percebi. Não era o mundo que estava contra mim. Era a minha mentalidade que me mantinha preso no mesmo ponto de partida. Tal mente milionária não tem nada a ver com arrogância ou com gente que já nasceu rica. É um jeito de ver o mundo, de tomar decisões, de se posicionar diante das oportunidades. É tipo enxergar com outros olhos. Enquanto uns veem crise, quem tem essa mentalidade enxerga a chance de crescer. Enquanto uns guardam dinheiro por medo, os que pensam como milionários colocam ele para trabalhar e gerar mais. Esse capítulo é o ponto zero. É o lugar onde a virada começa de verdade. Aqui a gente vai quebrar velhos padrões, desmontar crenças ultrapassadas e abrir espaço para uma nova forma de pensar sobre dinheiro, valor e abundância. Não é mágica. É mentalidade. E é essa raiz invisível que sustenta todos os frutos visíveis da riqueza. Se sua mente não for treinada para prosperar, não importa quanto você ganhe, o dinheiro vai embora rapidinho. Mas se você moldar a cabeça certa, meu amigo, minha amiga, pode escrever o mundo. Começa a jogar no seu time. Primeiro a cabeça, depois o Pix. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o seguinte: dinheiro nunca vem antes da mentalidade. Nunca. Pode até cair na sua conta por um golpe de sorte, uma herança inesperada, ou um bônus do nada. Mas se sua mente não estiver preparada, ele vai embora mais rápido do que chegou. E olha, não estou exagerando. Quantas histórias você já viu por aí, de gente que ganhou na loteria e voltou a ficar pobre pouco tempo depois? Ou de artista famoso, que faliu mesmo tendo milhões na conta? Isso acontece porque o que sustenta o dinheiro de verdade não é a grana em si, é o jeito que você pensa sobre ela. Mentalidade é a estrutura invisível que segura tudo em pé. A real é que o mundo financeiro não perdoa quem só age no impulso. Se sua cabeça ainda está programada para escassez, medo ou imediatismo, não adianta ganhar mais. Você vai sabotar tudo sem perceber. É como dar uma Ferrari para quem nunca aprendeu nem a andar de bicicleta. Em vez de acelerar, vai bater na primeira curva. Agora, quando você muda a forma de pensar, meu amigo,
Tudo muda. Você começa a ver oportunidades onde antes só via problema. Aprende a controlar, multiplicar, investir e até atrair dinheiro de forma leve, consciente, constante. Porque a mente certa te coloca no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, sem desespero, sem pular etapa. Por isso que eu sempre digo, não é o dinheiro que te faz pensar como rico, é o pensamento certo que traz o dinheiro até você. Primeiro você vira rico por dentro, depois a conta bancária acompanha. Então, se hoje a grana está curta, começa pela cabeça, porque quando você planta as ideias certas, a colheita é questão de tempo. E spoiler, essa semente está sendo plantada aqui, agora, com você. As vozes invisíveis que esvaziam seu bolso. Por muito tempo, eu me sentia travado. Fazia de tudo para ganhar dinheiro. Estudava, trabalhava, me virava como dava, mas nada fluía. Era como se tivesse uma parede invisível entre eu e a prosperidade. E o mais estranho, eu nem sabia de onde aquilo vinha. Só achava que o problema era comigo, que talvez eu não era bom o bastante, que sucesso era coisa para os outros, não para mim. Até que um dia, a ficha caiu. E olha, caiu com força. Descobri que as vozes que me faziam duvidar de mim nem eram minhas, eram crenças antigas, passadas de geração em geração, tipo herança emocional. Coisas que eu ouvi na infância, no colégio, na vizinhança, tipo dinheiro não cresce em árvore. Quem enriquece é porque fez coisa errada. Dinheiro só vem com muito sofrimento, e por aí vai. O pior é que a gente nem simplesmente aceita essas ideias como verdades absolutas e vai carregando esse peso na mochila da vida, sem saber que está sabendo nada. Essas crenças limitantes sabotam seu bolso sem pedir licença, vão minando sua autoestima, sua visão de futuro, suas decisições, tudo por trás das cortinas da mente. E quando percebi isso foi libertador. Eu entendi que aquelas ideias não eram minhas. Eu só tinha pegado emprestado sem perceber, tipo roupa velha que a gente insiste em usar mesmo apertando. Aí comecei a trocar cada pensamento de escassez por um pensamento de abundância. Cara, não consigo por um como posso conseguir? A transformação começou dentro. E adivinha, o bolso começou a acompanhar. Porque quando a mente para de te sabotar, você começa a construir sem medo, sem culpa, sem freio puxado. É aí que o jogo começa a virar de verdade. Então, se você sente que está dando murro em ponta de faca, olha com carinho para as vozes que moram aí dentro. Nem tudo que você acredita é realmente seu. Às vezes, para fazer o dinheiro entrar, a gente precisa primeiro tirar o entulho mental que está ocupando espaço. E vou te dizer, quando a mente desocupa, o bolso respira. E como respira, troque seu disco compacto da mente. Como reprogramar sua cabeça para atrair riqueza, se você já tentou de tudo, e o dinheiro continua escorrendo entre os dedos. Talvez o problema não esteja no seu esforço, mas sim na programação que roda aí dentro da sua cabeça. Sim, sua mente tem um sistema. E se ele estiver travado no modo escassez, não tem dinheiro que aguente. Durante muito tempo, eu achava que trabalhar mais era o segredo para enriquecer. Só que quanto mais eu me matava, mais as coisas emperravam. Até que caiu a ficha. Minha mente estava programada para sobreviver, não para prosperar. Eu estava tentando construir riqueza com os mesmos pensamentos, que me mantinham preso no aperto. Foi aí que comecei a reprogramar tudo. Primeiro, tirei da cabeça aquelas vozes negativas que me diziam isso não é para você. Dinheiro é difícil, melhor não arriscar. Depois, comecei a alimentar minha mente com o oposto. Pensamentos de abundância, coragem, possibilidade e merecimento. Para isso, usei algumas ferramentas simples que mudaram meu jogo, tipo afirmações diárias, repetir frases positivas sobre dinheiro, até minha mente acreditar. Também comecei a me cercar de conteúdos que me elevavam. Livros, vídeos, pessoas que pensam grande. Parece bobo, mas o que entra na sua mente todo dia vira sua realidade. Outra coisa que funcionou muito foi imaginar, com todos os detalhes, a vida que eu queria viver. Não era só pensamento positivo. Era um treino mental real, como se eu estivesse ensaiando para o papel principal da minha própria história. E quanto mais eu sentia aquilo, mais as coisas começavam a mudar aqui fora. Reprogramar a mente. É tipo formatar um celular cheio de vírus. Você apaga o que trava, instala uma nova versão e começa a rodar mais leve, mais rápido e mais potente. A diferença? O novo sistema é você quem cria, do seu jeito, no seu tempo. Mas com um detalhe. Dessa vez, configurado para atrair riqueza de verdade.
Então, se você quer mudar sua vida financeira, comece pela mente, porque no final das contas, é lá que a riqueza nasce. E quando a cabeça muda, o bolso responde. Com gosto. Capítulo 2. Dinheiro é energia, não esforço. Tá aí uma coisa que mudou tudo para mim. Entender que dinheiro não é só resultado de esforço. Dinheiro é energia. E olha, quando essa ficha caiu, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas. Porque, por muito tempo, eu achava que quanto mais eu me matasse de trabalhar, mais dinheiro viria. Só que, na prática, eu via a gente se acabando de tanto ralar. E o dinheiro, nada sumido, escasso, sempre faltando um pouquinho. A gente cresce ouvindo que dinheiro é suado, que só ganha quem sofre, que tem que lutar muito para conquistar alguma coisa. E claro, esforço tem seu valor. Mas a grande virada acontece quando você entende que não é a força bruta que atrai dinheiro, e sim, a frequência que você emite. É como se você fosse uma antena. Se sintoniza escassez ou tremase escassez. Se sintoniza prosperidade, adivinha, o fluxo começa a mudar. O dinheiro, no fundo, é uma troca de valor. Ele vai na direção de quem gera impacto, resolve problemas, cria salux. Não necessariamente para quem sua mais a camisa. Tem gente ganhando muito só com ideias. Tem gente prosperando em silêncio, sem gritar pro mundo o tanto que rala. Por quê? Porque eles entenderam o jogo da energia. E não só da força. Esse capítulo aqui é para virar essa chave em você. Para te mostrar que dá para parar de viver na luta e começar a viver no fluxo. Dá para construir uma vida onde o dinheiro vem com leveza, com propósito, com alinhamento. Quando sua energia muda, seu resultado muda. E eu vou te mostrar como começar. Isso na prática. Porque se você continuar achando que só cansaço traz grana, vai viver cansado e ainda sem grana. Mas se aprender a mover sua energia de forma inteligente, o dinheiro começa a te notar. E a coisa muda de figura. Dinheiro não gosta de suor, gosta de movimento. Por muito tempo eu achava que quanto mais eu suasse, mais dinheiro viria. Tipo uma equação maluca. Trabalhar até cair, enriquecer. Só que na prática isso nunca batia, eu me acabava de tanto fazer, correr, tentar. E o dinheiro vinha aos pingos. Aí um dia, no meio de uma crise pessoal e financeira, eu ouvi uma frase que mudou tudo. Dinheiro é fluxo, não é suor. E aquilo me sacudiu. A real é que a gente foi condicionado a ver o dinheiro como algo pesado, sofrido, que só aparece depois de muito sacrifício. Mas dinheiro é energia em movimento. Ele vai, ele volta, ele circula. E quanto mais você entende isso, Maisily Faica, você para de correr atrás dele e começa a criar caminhos para ele fluir até você. Dinheiro não curte estagnação. Ele não entra em mente travada, nem se prende em gente desesperada. Ele gosta de espaço, de clareza, de confiança. Já reparou que tem gente que parece que faz o dinheiro fluir sem esforço? Não é milagre. É sintonia. Eles criaram um canal limpo e aberto entre o que fazem e o valor que entregam. E o dinheiro responde. Enquanto eu tratava o dinheiro como suor, ele me escapava. Quando comecei a ver ele como fluxo, como troca, como energia que circula, tudo mudou. Comecei a atrair mais, gastar melhor, investir com mais consciência. E, o mais importante, comecei a me sentir em paz com o dinheiro, e não escravo dele. Então, se você quer que a grana venha com mais frequência e leveza, solta um pouco essa ideia de que só a ralação dá retorno. Claro que esforço é necessário, mas ele não pode ser sua única moeda. Aprenda a circular valor, a criar soluções, a se alinhar com aquilo que movimenta. Porque quando você vira fluxo, o dinheiro vem no embalo, e vem bonito. O dinheiro pela lente dos milionários. Se tem uma coisa que eu aprendi observando gente rica de verdade, não os que ostentam, mas os que constroem, é que eles enxergam o dinheiro de um jeito totalmente diferente da maioria. E, olha, não estou falando de ver dinheiro como status ou poder. Estou falando de visão mesmo, de mentalidade. Enquanto muita gente vê o dinheiro como um fim, tipo, vou juntar tudo que posso para um dia ser feliz, os milionários veem o dinheiro como um meio, uma ponte, uma ferramenta. Eles não vivem correndo atrás da grana. Pelo contrário, eles fazem o dinheiro correr por eles. Como? Criando sistemas, ativos, negócios, investimentos, coisas que continuam girando mesmo quando eles estão dormindo. Outra coisa curiosa, milionário não gasta, ele movimenta. Quando o milionário investe em algo, ele já pensa em retorno.
em propósito, em multiplicação. Não é só sobre comprar coisas. É sobre fazer o dinheiro trabalhar. Eles têm o dinheiro nas mãos, mas a cabeça sempre na criação de valor. E sabe o que mais me surpreendeu? É que, no fundo, o milionário enxerga o dinheiro com respeito, mas sem apego. Eles sabem que o dinheiro vai e vem. E é justamente essa leveza que faz ele fluir com mais liberdade. Não tem aquela relação de escassez. Tipo, se eu gastar, vai acabar. Tem uma confiança interna de que quando se planta certo, a colheita sempre volta. Então, se você quer pensar como um milionário, comece mudando o jeito de olhar para o dinheiro. Pare de ver ele como um troféu inalcançável ou um vilão suado. Enxergue como energia que responde à forma como você age. Decide e acredita. No fim das contas, a diferença entre quem vive no aperto e quem prospera começa no olhar. O jeito que você vê o dinheiro define o jeito que ele vê você também. Quem está no comando, você ou o dinheiro? Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você está trabalhando por dinheiro ou o dinheiro está trabalhando por você? Parece só uma jogadinha de palavras, né? Mas essa perguntinha mudou completamente o rumo da minha vida. Por muito tempo, eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganharia. Me esforçava, virava noites, me doava inteiro. E no fim, o dinheiro mal dava para cobrir as contas. E sensação era de estar correndo numa esteira. Suava, cansava, mas continuava no mesmo lugar. Foi aí que eu comecei a observar como as pessoas ricas faziam diferente. Elas não estavam desesperadas, nem se matando de trabalhar o tempo todo. Pelo contrário, muitas pareciam até relaxadas. E aí veio o clique. Elas não trabalhavam por dinheiro. Elas faziam o dinheiro trabalhar por elas. E como isso funciona? Simples. Elas criam fontes de renda que funcionam sem depender do esforço direto delas. Investimentos, negócios automatizados, direitos autorais, imóveis, ativos digitais. Tudo girando no piloto automático. Enquanto elas vivem. Enquanto a maioria troca tempo por dinheiro. Os ricos trocam inteligência por liberdade. Eles montam estruturas, sistemas, ideias que geram valor, vendem sozinhos, se multiplicam. E sabe, o que é mais doido? Você também pode começar, mesmo com pouco, com uma ideia, uma habilidade, uma vontade real de sair da corrida dos ratos. Então, pensa aí com carinho. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo seu dinheiro continuaria entrando? Se a resposta for 0, tá tudo bem. Eu também comecei assim. Mas o importante é entender que dá para mudar. E o primeiro passo é essa consciência porque no fim, ou você comanda o dinheiro, ou vira funcionário dele pro resto da vida. E cá entre nós, viver refém do salário não é liberdade. É prisão, com crachá. Tá na hora de trocar de papel. Capítulo 3. A fórmula da liberdade. Vamos combinar uma coisa? No fundo, todo mundo quer a tal da liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de ir e vir, de viver sem medo de olhar para o saldo bancário. Mas o que quase ninguém sabe é que existe uma fórmula, simples, mas poderosa, que pode te levar direto para essa vida mais leve, mais sua, mais próspera. Durante muito tempo, eu achava que liberdade era coisa de filme ou de gente milionária, nascida em berço de ouro. Até que eu comecei a ver gente comum, como o Yu e Voca, virando o jogo. E não era ganhando na loteria, não. Era aprendendo a construir liberdade passo a passo, com estratégia e visão de longo prazo. A grande virada foi perceber que liberdade não é ausência de trabalho, é presença de escolhas. É poder decidir com quem você quer trabalhar, quando, de onde, como e se quiser. É acordar um dia e saber que a vida está sob seu comando, e não nas mãos de um patrão, de um boleto ou de um relógio. Nesse capítulo, eu quero te mostrar os ingredientes dessa fórmula real e possível, mesmo que você esteja começando do zero. A gente vai falar sobre o que realmente importa na construção de uma vida rica, não só no bolso, mas rica de tempo, de paz, de autonomia. Porque no fim das contas, a verdadeira riqueza é ter o poder de escolher sua própria rotina. Tá pronto para descobrir como começa esse caminho? Então bora juntos. Porque a liberdade que você tanto busca pode estar muito mais perto do que você imagina. E ela começa agora. Mais vale um dia livre do que um cofre cheio. Sabe aquela ideia de juntar dinheiro a vida inteira para só depois começar a viver? Pois é, eu comprei esse papo por muito tempo. Juntava cada centavo, deixava de viver
de aproveitar, de respirar. Tudo com medo de faltar lá na frente. Até que um dia eu olhei para o lado e percebi. Tinha gente com menos dinheiro que eu, mas com mais leveza, mais tempo, mais vida. Foi aí que caiu a ficha. Liberdade vale mais que riqueza. E não é papo bonito de motivação, não. É realidade. De que adianta ter milhões guardados se você não tem tempo para curtir seus filhos, sua saúde, seus sonhos? De que adianta trabalhar feito louco por anos se quando parar já não tem mais energia para nada? A liberdade é o bem mais precioso que existe. Ela te dá escolha. E escolha é poder. É poder dizer não sem medo. É poder viajar no meio da semana. É poder dormir até mais tarde porque não tem um chefe gritando no seu cangote. É poder viver a vida no seu ritmo e não no cronômetro dos outros. Claro, dinheiro é importante, mas ele deveria ser seu aliado, não seu carcereiro. O problema é que muita gente junta grana achando que isso é o final feliz. Mas esquece que o verdadeiro prêmio é o que o dinheiro pode proporcionar. Tempo, tranquilidade, autonomia. E isso se constrói com consciência, não com sacrifício. Cego. Hoje eu penso diferente. Prefiro ter uma vida simples, mais livre, do que uma vida luxuosa e aprisionada. Não estou dizendo para você largar tudo e virar nômade. Estou dizendo para você colocar as coisas na balança. Será que você está construindo um cofre ou uma vida? Porque no final das contas, não é quem tem mais dinheiro que venceu. É quem tem mais tempo para viver do jeito que escolheu. Liberdade é o novo luxo. E você merece viver assim. Os 3 degraus que te levam para a liberdade financeira. Quando eu comecei a estudar sobre dinheiro e liberdade, achava que independência financeira era só uma coisa distante. Tipo ter milhões no banco e nunca mais trabalhar. Mas com o tempo, fui descobrindo que existe um caminho, com etapas bem claras. Tipo uma escada que você sobe um degrau de cada vez. E olha, entender isso me tirou um peso enorme das costas. A real é que existem 3 níveis de independência financeira. E você não precisa esperar ficar rico para começar a sentir o gostinho da liberdade. Cada etapa já melhora a sua vida. E muito. O primeiro nível é o mais básico, mas já é uma vitória. É quando sua renda cobre seus gastos essenciais. Tipo, moradia, comida, contas, saúde. Aqui, você sai da sobrevivência. Paradivive no. Não depende mais de cartão de crédito ou de pedir dinheiro emprestado. Ufa! Só de chegar nesse ponto, já dá para respirar melhor e dormir tranquilo. O segundo nível é quando você atinge a liberdade de escolha. Ou seja, sua renda ativa ou passiva já cobre o básico e te dá margem para escolher. Você já pode recusar um trabalho que não faz sentido, tirar férias quando quiser, investir em algo novo, comprar tempo de volta. Aqui, a vida começa a ficar mais leve. É onde muitos já se sentem ricos, mesmo sem milhões na conta. E o terceiro nível, o topo do jogo, é a famosa independência total. Nesse estágio, o dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar já cobre tudo. Seus custos fixos, suas vontades e até seus luxos. Você pode parar de trabalhar hoje se quiser. Que sua vida continua rodando do jeitinho que gosta. Isso não é utopia. É planejamento, constância e inteligência financeira. Saber que esses 3 níveis existem me mostrou que a liberdade não começa lá no fim. Ela começa no agora, com pequenas decisões, novos hábitos e uma mentalidade voltada para construir e não só consumir. Então, se você ainda está no primeiro degrau, tá tudo bem. O importante é estar subindo, porque cada passo nessa escada vale a pena. E quando você entende o jogo, o dinheiro vira seu aliado. E a liberdade, ela passa a ser só uma questão de tempo. Ser rico é ter a chave do próprio tempo. Todo mundo tem uma ideia do que é ser rico, né? Uns pensam em carros de luxo, mansões, viagens caríssimas. Outros já acham que é ter milhões guardados no banco. Mas, para mim, ser rico vai muito além disso. Ser rico, de verdade, é ter liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de viver do seu jeito, sem amarras, sem depender de ninguém. Eu nunca me encaixei naquele modelo tradicional de emprego fixo. Bater ponto, obedecer regra, esperar promoção, salário pingando na conta só, no fim do mês. Sempre achei aquilo limitante demais para minha cabeça inquieta. O mercado de trabalho, para mim, parecia uma gaiola com crachá. Foi por isso que resolvi empreender. Comecei pequeno, sem muita certeza de nada, mas com uma coisa firme dentro de mim. A vontade de ser dono da minha própria história. E, olha,
Depois que eu dei o primeiro passo, nunca mais voltei. Descobri que o caminho da liberdade exige mais. De você sim, mas te devolve algo que nenhum salário fixo no mundo pode oferecer. Autonomia. Hoje, ser rico para mim é acordar na hora que eu escolho. Trabalhar com o que eu amo. Poder dizer não sem medo. E sim com prazer. É ter tempo para mim, para minha família, para cuidar da minha mente, da minha saúde, dos meus sonhos. É viver com propósito e não só com obrigação. Claro que dinheiro é importante. E eu gosto dele sim. Mas o dinheiro para mim é meio não fim. Ele serve para abrir portas, para dar suporte, para ampliar possibilidades. Ele não manda em mim. Eu uso ele para viver mais leve, mais livre, mais inteiro. Então, se alguém me perguntar o que é ser rico, eu respondo sem piscar. É poder viver no meu ritmo, do meu jeito, com meu propósito, guiando tudo. E isso, meu amigo, não tem cifra que compre. Parte 2. A ciência por trás do milhão. Tá preparado para virar a chave de vez? Porque agora a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Se na primeira parte a gente mexeu nas raízes, limpou o terreno e reprogramou a mente, agora é hora de entrar na parte prática do jogo. Aqui começa o mapa real, aquele que te mostra como sair do eu quero pro está acontecendo. Muita gente acha que enriquecer é sorte, dom, herança, ou só para quem nasceu no berço certo. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Existe uma lógica por trás do milhão, uma ciência, um método, e não é nada de outro mundo. É simples, mas exige visão, consistência e ação. O dinheiro não gosta de confusão. Ele gosta de direção, de propósito, de clareza. E quando você entende como funciona o ciclo da riqueza, ganhar, manter e multiplicar, tudo começa a fluir com muito mais leveza e resultado. Nesta parte, eu vou te mostrar o que nunca te ensinaram na escola. Como sair da troca de tempo por dinheiro. Como construir fontes de renda que trabalham por você. Como multiplicar o que você já tem. E como dar escala ao que você faz. Sim, o segredo está na forma como você pensa, mas também na forma como você age, estrutura, decide e investe. Então se ajeita aí, pega fôlego e vem comigo. Porque o que vem a seguir pode transformar não só o seu bolso, mas a forma como você enxerga a vida. Bora descobrir, juntos, a ciência por trás do milhão? Porque o caminho já existe, e agora ele vai estar nas suas mãos. Capítulo 4. Pare de trabalhar por dinheiro. Esse capítulo aqui é um daqueles que pode virar sua vida de cabeça para cima, no melhor sentido. Possible, porque hoje eu quero te fazer um convite ousado. Pare de trabalhar por dinheiro. Isso mesmo. Sei que à primeira vista, essa frase pode até soar meio absurda. Ué, como assim parar de trabalhar por dinheiro? E as contas, os boletos, a vida? Calma, respira. Porque o que vem a seguir vai fazer você repensar tudo. Por muitos anos, eu fui aquele cara que achava que quanto mais horas eu colocasse no trabalho, mais resultado viria. Eu vivia exausto, correndo atrás do rabo, achando que estava no caminho. Certo? Só que não. O dinheiro até vinha, mas mal dava tempo de aproveitar. Era um ciclo vicioso. Trabalha, recebe, paga, repete. Sempre faltava algo. Tempo, energia. Paz. Foi aí que eu descobri uma verdade que ninguém me contou. Os ricos não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E isso muda tudo. Enquanto a maioria está presa numa corrida maluca, trocando horas por reais. Quem entende o jogo de verdade está construindo fontes de renda que funcionam mesmo quando eles não estão lá. Enquanto você está dormindo, o dinheiro deles está acordado, rendendo, crescendo, multiplicando. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre como sair desse modo automático, que só te esgota, e começar a criar um caminho mais inteligente, mais leve e, o melhor, mais livre. Porque o objetivo não é parar de trabalhar, é parar de depender do trabalho como única fonte de renda. Chegou a hora de você entender como funcionam os bastidores da liberdade financeira. E spoiler, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Então bora mergulhar a fundo e descobrir como virar esse jogo, porque continuar correndo por dinheiro é opcional, mas construir liberdade pode ser sua nova escolha. O labirinto do salário. Trabalha, ganha, gasta, repete. Já percebeu como muita gente vive num loop eterno que nunca muda? Trabalha inteiro, recebe o salário, paga as contas, sobra quase nada ou nada mesmo. E no mês seguinte começa tudo de novo. É o famoso
Ciclo do salário. Uma roda que gira, gira, mas não leva ninguém para lugar nenhum. Eu vivi preso nesse ciclo por anos, e o mais doido é que eu achava que isso era normal. Tipo, é assim pra todo mundo, fazer o quê? Mas por dentro, eu sentia um incômodo danado. Como é que eu trabalhava tanto e mesmo assim nunca saía do lugar? Parecia que o dinheiro já nascia com destino marcado. Aluguel, mercado, gasolina, cartão. Puf! Sumia rapidinho, sem deixar nem saudade. E não é só questão de ganhar pouco, viu? Tem gente que dobra o salário e mesmo assim continua presa. Porque o problema não é só o valor. É o sistema, é o modelo, é a lógica que nos ensinaram. Trabalhar para pagar conta. A gente não aprende a investir a multiplicar, a criar fontes de renda que funcionam sozinhas. A gente só aprende a correr e torcer para não quebrar no caminho. Esse ciclo do salário é traiçoeiro, porque dá uma falsa sensação de segurança. O dinheiro entra todo mês. Então parece que tá tudo bem. Mas a verdade é que a maioria vive a 2 boletos da falência. E isso não é viver. Sempre esperando o próximo pagamento para poder respirar de novo. Mas existe uma saída. E tudo começa quando você enxerga esse ciclo pelo que ele realmente é. Uma armadilha. E não é preciso ganhar rios de dinheiro para quebrar esse padrão. É preciso consciência, mudança de mentalidade e ação estratégica. Então, se você se identificou com isso aqui, fica tranquilo. Você não está sozinho. E dá para sair desse labirinto. A chave está em parar de depender só do salário e começar a construir um caminho onde o dinheiro trabalha por você, e não o contrário. Porque viver preso num ciclo que não leva a lugar nenhum, não dá mais, né? A armadilha do contrato assinado. A ilusão da segurança no emprego. Durante muito tempo, eu achei que ter um emprego fixo era sinônimo de estabilidade. Carteira assinada, salário todo mês, vale transporte, férias, 13º. Parecia um combo de segurança e tranquilidade. Mas a vida, aquela mestre das verdades, me mostrou que isso tudo era só uma sensação passageira, uma ilusão bem embalada. Eu me dei conta de que o tal emprego sagoro pode acabar do dia para a noite. Um corte de custos, uma demissão em massa, uma crise econômica, uma nova chefia, e pronto. Tchau estabilidade. O salário que parecia garantido vira fumaça. E aí, como fica quem colocou todos os ovos na mesma cesta? É aí que a ficha cai. Depender 100% de um único salário é muito mais arriscado do que parece. É tipo andar na corda bamba, achando que está em cima de um piso firme. A qualquer momento, tudo pode desabar. E o pior, sem aviso prévio, a real é que o sistema ensinou a gente a se conformar com pouco. Pelo menos está trabalhando. Tem gente pior. Fica quieto para não perder o emprego. Mas ninguém nos ensinou a criar alternativas, a gerar renda de outros jeitos, a construir liberdade mesmo ganhando pouco. Não estou dizendo que você tem que largar seu emprego agora, nem que trabalhar para os outros é errado. O que eu estou dizendo é que você não pode entregar sua vida inteira para uma empresa, achando que ela vai cuidar de você para sempre. Oh, jogo mudo. E quem não se adapta, sofre. Hoje eu enxergo diferente. Segurança de verdade é ter autonomia. É saber que se tudo acabar hoje, você ainda tem caminhos, fontes de renda, habilidades que funcionam a seu favor. Segurança não é estar preso a um salário. É ter liberdade de escolha. Então, se você ainda vive agarrado nessa ideia de emprego para sempre, pensa com carinho. Isso é segurança. O medo disfarçado. Tá na hora de sair da ilusão e começar a construir uma base firme. De verdade. Porque o futuro não espera. E a liberdade não bate portas. Portas que se abrem com cabeça fria. Saídas estratégicas e conscientes. Nem sempre a saída precisa ser pela janela. Dá para sair pela porta da frente, com calma, com plano, com propósito. Foi isso que eu aprendi quando decidi que não queria mais viver preso num ciclo de salário, cansaço e frustração. E não larguei tudo de uma vez, de forma impulsiva. Eu tracei uma rota, fui estratégico. A verdade é que tem muita gente querendo jogar tudo pro alto, mas sem saber o que vem depois. Aí o que era para ser liberdade, viera desespero. Por isso, eu sempre falo, não se trata de fugir do sistema, mas de sair dele com consciência, com preparo, com inteligência, com a cabeça no lugar e o coração no caminho. Foi assim comigo. Comecei pequeno, no paralelo mesmo, testando ideias,
criando uma renda extra ali, outra aqui, até conseguir montar uma estrutura que me desse segurança para sair com dignidade sem me afundar. E isso faz toda a diferença. Porque liberdade sem base vira peso. Já liberdade com estrutura, essa te leva longe. Saídas estratégicas não são covardia, são coragem com planejamento. É você olhar para o seu cenário, entender suas contas, seus limites, suas habilidades e começar a montar um plano que te leve para onde você quer, sem se jogar no escuro. E mais, não existe só um jeito de fazer. Tem gente que começa empreendendo no digital, outros vão para investimentos, outros criam negócios físicos, ou oferecem serviços próprios. Cada caminho é único, mas todos têm algo em comum: a decisão de não viver mais refém. Então, se hoje você sente que precisa sair de onde está, mas não sabe como, respira. A saída existe, e ela fica ainda mais clara quando você para de agir no impulso e começa a agir com intenção. Porque sair é fácil, mas sair bem é outro nível, e você merece sair bem, com força, com fé e com foco. Bora nessa? Pork, tem um mundo lá fora esperando por você. E dessa vez, quem vai escolher o caminho é você. Capítulo 5. Faça o dinheiro trabalhar por você. Agora a conversa vai ficar boa. Depois de tanto falar sobre sair da corrida dos ratos, chegou a hora de te mostrar como virar o jogo de vez e colocar o dinheiro para suar no seu lugar. Sim, é isso mesmo. Porque trabalhar é digno, claro, mas trabalhar a vida inteira só para pagar a conta e sobreviver, aí não dá, né? Durante muito tempo, eu achava que a única forma de ganhar dinheiro era trocando minhas horas por ele. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, e no fim do mês, tcharam, o salário já vinha carimbado. Era como correr numa esteira. Eu me esforçava, me cansava, mas não saía do lugar. Foi quando descobri que o dinheiro não foi feito só para gastar. Ele foi feito para produzir. Esse capítulo é para abrir sua mente e mostrar que dinheiro também trabalha. E quando bem treinado, ele rende mais que muita gente por aí. É aqui que a mágica da liberdade começa a tomar forma. A gente vai falar de renda passiva, de construção de ativos, de multiplicação consciente. Mas calma, nada complicado. Tudo do jeito que você entende, do jeito que você pode aplicar. Porque não é sobre ser rico do dia para a noite. É sobre construir um sistema que funcione enquanto você vive. Que continue gerando mesmo quando você quiser descansar, viajar ou simplesmente viver com mais leveza. Se até hoje você só correu atrás do dinheiro, se prepara. Agora você vai aprender como fazer e correr atrás de você. E quando isso acontece, a vida nunca mais é a mesma. Dinheiro dormindo. O jeito mais inteligente de ganhar sem ralar o tempo todo. Tá cansado de trocar hora por dinheiro e ver o mês acabar antes do dinheiro chegar? Então deixa eu te apresentar um conceito que mudou minha vida de verdade: renda passiva. E calma, não precisa se assustar com o nome chique, porque o significado é simples e direto. É quando o dinheiro entra mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Imagina isso comigo: você acorda num dia comum, vai tomar seu café, olha no celular e plim, caiu grana na sua conta sem você precisar sair da cama. Parece sonho, né? Mas é exatamente isso que a renda passiva faz. Você planta agora e colhe depois, às vezes por anos, sem precisar replantar todo dia. Foi quando eu entendi esse conceito que tudo começou a mudar. Porque até então, eu vivia naquele ciclo louco de trabalha, ganha, gasta, repete, e achava que era assim para sempre. Mas aí descobri que dava para construir fontes de renda que funcionam por conta própria, como se fossem pequenas máquinas, trabalhando por mim 24 horas por dia. Pode ser um investimento que rende todo mês, um curso online que você grava uma vez e continua vendendo, um livro que você escreve e recebe royalties, um imóvel alugado, um canal no YouTube que gera receita com anúncios, enfim, formas de fazer o dinheiro vir até você, mesmo enquanto você vive, dorme, viaja ou descansa. Claro que no começo dá trabalho, sim. Tem que aprender, testar, montar a estrutura. Mas depois que você acerta a engrenagem, ela gira sozinha. E isso te dá tempo, paz, liberdade. Porque o mais valioso não é o dinheiro em si, é o tempo que ele te devolve. Então, se você está querendo sair da correria e construir algo que continue rendendo, sem você precisar estar sempre presente, renda passiva é o caminho. E não precisa ser milionário para começar. Só precisa querer pensar diferente. Porque ganhar dinheiro
sem estar presente. É possible. E eu tô aqui para te provar isso. Fontes que nunca dormem. Exemplos reais de renda passiva que funcionam na vida real quando eu entendi que dava para ganhar dinheiro, mesmo sem estar presente o tempo todo. Minha cabeça deu um nó da Achilles Bones. Comecei a estudar, testar, errar e tentar de novo. Até que, com o tempo, fui construindo várias fontes de renda que continuam pingando na minha conta, mesmo nos dias em que eu não faço nada. E o melhor, tudo isso é real, acessível e possível para você também. Hoje, por exemplo, tenho blogs que ranqueiam bem nos motores de busca, tipo Google, Bing e afins. Escrevo uma vez, otimizo com SEO, e os artigos continuam trazendo visitas e vendas no piloto automático. Imagina só, você acorda e já tem comissão de venda feita enquanto dormia. É o conteúdo trabalhando no seu lugar. Além disso, tenho canais no YouTube que geram receita com anúncios. Você grava um vídeo uma vez, e se ele performar bem, continua rendendo por meses, ou até anos. Não precisa ser famoso, nem influencer. Precisa ser estratégico. Saber o que o público procura e entregar valor. Outro exemplo que me ajudou muito foi o marketing de afiliados. Indico produtos e recebo comissão por cada venda feita através do meu link. E o mais legal? Temper, que pagam recorrente, mês após mês, enquanto o cliente continuar ativo. Também comecei a vender com anúncios online. Crio campanhas, escalo produtos e deixo rodando. Se estiver bem estruturado, o dinheiro entra até quando você está tomando um café ou dando um cochilo. É literalmente fazer o sistema trabalhar por você. E claro, invisto parte dos lucros no mercado financeiro, dividendos de ações, fundos imobiliários, juros compostos. Tudo isso vira uma renda passiva que vai crescendo devagarinho, e de repente, você percebe que aquilo que parecia pequeno virou uma baita ajuda no fim do mês. A verdade é que existem várias formas de ganhar dinheiro sem estar presente o tempo todo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma, domina, depois parte para a próxima. O segredo está na consistência, na paciência e na visão de longo prazo. Porque no fim das contas, o que te dá liberdade não é o quanto você ganha trabalhando, é o quanto você ganha sem precisar estar sempre lá. E se eu conseguir, você também consegue. O primeiro passo? Começar de onde você está, com o que você tem, e seguir em frente, um fluxo de cada vez. Como montar sua máquina de dinheiro? Automático, sim, ela existe. Se tem uma coisa que mudou meu jeito de viver, foi descobrir que dava para construir uma máquina de dinheiro automático. E não é papo de guru da internet. É vida real, com estratégia, ação e um pouco de teimosia. Hoje, boa parte da minha renda não depende do meu tempo. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Como criar um sistema que trabalha por você, enquanto você vive. Primeiro de tudo, esquece aquela ideia de que precisa começar grande. Você começa pequeno, mas com a mentalidade certa. Segredo é montar uma estrutura que funcione no piloto automático, com o mínimo de esforço diário. A ideia é, trabalha forte uma vez, colhe várias vezes depois. No meu caso, comecei criando conteúdo em blogs que ranqueiam no Google. Faço um artigo bem feito, otimizado para aparecer nas buscas, e dentro dele, coloco links de produtos que eu indico como afiliado. A pessoa lê, clica, compra, e tudo isso sem precisar estar online o tempo todo. É tipo deixar o conteúdo vendendo por mim 24 horas por dia. Depois entrei no YouTube. Gravei vídeos com temas que o público realmente procura. Vídeos úteis, simples, com valor. Esses vídeos, com o tempo, começaram a atrair visualizações automáticas. Resultado, monetização com anúncios, vendas como afiliado e até oportunidades que eu nunca imaginei. A máquina estava rodando! Outro ponto-chave foi investir em anúncios pagos. Crio campanhas, testo produtos, e quando encontro um que funciona, deixo rodando. Faço ajustes aqui e ali, mas o grosso do trabalho é feito pelo sistema. A venda acontece mesmo que eu esteja longe do computador. E claro, parte do lucro eu reinvisto em ativos financeiros. Ações, fundos, investimentos que geram dividendos. Ou seja, parte do dinheiro que minha máquina gera já vai alimentando outra engrenagem que também roda sozinha. Isso é multiplicar. O mais importante disso tudo é entender o processo como um sistema. Você monta, calibra, alimenta e depois colhe. Não é mágico. Dá trabalho no começo, mas depois vira leve. E a sensação de saber que está ganhando mesmo sem estar presente. Essa não tem preço. Então, se você quer liberdade de verdade,
Comece a montar sua máquina. Pode ser com um blog, um canal, infoproduto, investimento, ou, importante, porque quanto antes você planta, mais cedo vai colher. E aí sim, o dinheiro vai trabalhar por você, com gosto, constância e silêncio. Capítulo 6. Multiplicação. O jogo dos ricos. Agora que você já entendeu como o dinheiro pode trabalhar por você, vem comigo para mais uma virada de chave. Os ricos não pensam em ganhar, eles pensam em multiplicar. E isso muda completamente a forma como eles jogam e como você também pode jogar. A partir de agora, durante muito tempo, eu achava que o segredo estava em ganhar mais. Me matava para aumentar a renda, fechar mais vendas, fazer mais dinheiro, entrar. Mas ele sumia tão rápido quanto vinha. Foi aí que eu saquei. Não adianta só ganhar. Tem que aprender a multiplicar. E multiplicar não é mágica, é estratégia. Esse é o verdadeiro jogo dos ricos. Eles não ficam satisfeitos com dinheiro parado. Eles colocam para girar, para render, para se transformar em mais dinheiro. E fazem isso com visão de longo prazo, com inteligência e sem aquela ansiedade que faz a maioria gastar tudo. Assim que entra nesse capítulo, eu quero te mostrar como funciona esse jogo. Vamos falar sobre alavancagem, escala, reinvestimento, efeito bola de neve e decisões que fazem o seu dinheiro se multiplicar sem você precisar multiplicar o esforço. Parece bom demais para ser verdade, mas não é. É só questão de aprender a jogar o mesmo jogo que eles. Porque no fim das contas, quem entende o poder da multiplicação não corre mais atrás de dinheiro. Cria caminhos onde o dinheiro se multiplica sozinho. E quando você aprende isso, tudo começa a escalar. O segredo dos ricos. Escalabilidade e alavancagem na vida real. Se tem duas palavrinhas que mudaram completamente meu jeito de lidar com dinheiro. Foram essas aqui. Escalabilidade e alavancagem financeira. No começo, confesso que achei meio técnico demais. Parecia coisa de economista engravatado. Mas depois que entendi como isso funciona na prática, meu amigo, minha amiga, o jogo virou de verdade. Vamos começar pelo simples scalability. É quando você faz algo uma vez e pode vender ou repetir aquilo infinitas vezes, sem precisar aumentar seu esforço na mesma proporção. Por exemplo, quando escrevo um e-book, gravo um curso online ou crio um vídeo para o YouTube, eu só faço uma vez, mas posso ganhar com ele por meses, até anos, sem ter que recomeçar do zero todo dia. Isso é escalar. Já a alavancagem financeira é o truque dos ricos para fazer o dinheiro deles crescer mais rápido. É quando você usa recursos que nem sempre são seus para acelerar seus ganhos. Pode ser usar o dinheiro de outras pessoas como investidores ou empréstimos conscientes, ou até mesmo o tempo e a energia de outras pessoas. Tipo, contratar uma equipe para fazer o que você não precisa mais fazer sozinho. Para você ter uma ideia, eu aplico escalabilidade nos meus blogs. Escrevo um artigo com bom SEO, ranqueio ele no Google, e pronto. Aquele texto fica lá trabalhando por mim todos os dias, sem eu precisar tocar mais nele. Já usei alavancagem ao reinvestir os lucros de um canal do YouTube para lançar um curso e contratar gente para me ajudar. Resultado? Ganhos dobrados, menos tempo gasto. E aqui vai a grande sacada. Quanto mais você entende esses dois conceitos, mais você para de trocar tempo por dinheiro e mais começa a ganhar mesmo quando não está presente. Porque o rico não se limita a fazer sozinho o que pode ser feito por uma estrutura. Ele constrói sistemas, usa ferramentas, gente, tecnologia, tudo isso para crescer sem se desgastar. Então, se você quer acelerar sua liberdade, aprenda a escalar. O que você faz de melhor e a usar alavancagem com inteligência. Isso não é só papo de investidor ou empresário. É para qualquer pessoa que quer viver com mais leveza e inteligência financeira. Porque quando você escala e alavanca, o dinheiro para de andar e começa a voar. O truque silencioso dos ricos. Trabalhar com o tempo e o dinheiro dos outros. Tem uma coisa que eu demorei para perceber, mas quando entendi, parecia que eu tinha tirado uma venda dos olhos. Os ricos não. Ficam tentando fazer tudo sozinhos. Eles sabem usar o tempo dos outros e o dinheiro dos outros para crescer. E isso não é malandragem. É inteligência estratégica. É jogar o jogo com as cartas certas. Enquanto muita gente está lá, cansada, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Quem pensa como rico está construindo o sistema. E dentro desse sistema, ele coloca outras pessoas para operar, outras mentes para colaborar, outros recursos para multiplicar. É sobre a alavancagem humana e financeira. Quer ver um exemplo simples? Eu mesmo já tentei tocar tudo sozinho. Escrever, editar, vender, responder, postar, divulgar, um caos. Até que aprendi a delegar. Comecei a usar o tempo de outras pessoas.
para liberar o meu tempo. Contratei alguém para editar meus vídeos, outra pessoa para cuidar das redes sociais. Resultado? Mais tempo livre para pensar, criar e escalar o negócio. E quando o assunto é dinheiro, a coisa fica ainda mais interessante. Os ricos usam o dinheiro dos bancos, dos investidores, dos sócios, dos clientes, para crescer mais rápido. Eles não têm medo de se alavancar, mas fazem isso com estratégia. Pegam capital de fora, aplicam com inteligência e fazem esse dinheiro render mais do que custou. Simples assim. A diferença é que enquanto muitos ficam com medo de dever, os ricos entendem que dívida boa é aquela que te dá retorno. Eles usam o crédito como combustível, não como algema. Eles sabem que o jogo não é sobre ter tudo do próprio bolso, mas sim fazer o capital girar a favor deles. Então, se você quer crescer de verdade, precisa aprender a sair do eu faço tudo e ir pro quem pode me ajudar a fazer melhor e mais. Sair do vou esperar ter dinheiro e ir pro como posso usar recursos de forma inteligente agora, porque quando você aprende a usar o tempo e o dinheiro dos outros com consciência, você acelera. E, quando acelera, o sucesso para de andar e começa a correr. A bolinha que vira avalanche, o efeito bola de neve do investimento inteligente. No começo, parece até devagar. Você investe R$ 100 aqui, 200 ali, vê uns centavinhos pingando de dividendos e pensa, sério que é isso? Dá vontade de rir ou desistir. Mas, calma, porque é aí que a mágica começa. O segredo está em entender o tal efeito bola de neve e confiar no processo. Sabe aquela bolinha de neve que começa pequena lá no topo da montanha? Ela vai rolando, juntando mais neve, ganhando peso, velocidade, até virar uma avalanche. E, exatamente assim que o dinheiro se comporta quando você investe com inteligência e consistência. No começo, parece pouco, mas se você não parar, ele cresce. E cresce bonito. Foi assim comigo. Comecei com pouco, bem pouco mesmo. Investi no que dava, aprendendo na prática, reinvestindo tudo que eu ganhava. E aí veio a virada. Quando os rendimentos dos meus investimentos começaram a gerar novos rendimentos, tipo juros sobre juros, lucro sobre lucro, renda que gera mais renda. O mais incrível é que não precisa de sorte, fórmula mágica ou salário, de CEO. O que você precisa é de foco, paciência e visão de longo prazo. Porque o efeito bola de neve só funciona se você deixar ela rolar e não parar no meio do caminho. Quanto mais tempo você dá, mais força ela ganha. E sabe o que os ricos fazem de diferente? Eles plantam cedo, reinvestem sempre e deixam a bola correr solta. Não ficam mexendo toda hora nem sacando antes da hora. Eles respeitam o tempo. Sabem que a riqueza de verdade não é construída com pressa, mas com propósito. Então, se você quer ver seu dinheiro crescer de verdade, invista com inteligência e deixe o tempo trabalhar para você. No começo pode parecer devagar, mas quando a bola pegar embalo, segura, porque aí, meu amigo, até o universo vai sair da frente. Parte 3. O manual prático do novo milionário. Chegamos numa parte que, sinceramente, é uma das minhas favoritas. Depois de trabalhar sua mentalidade e entender como funciona o jogo da multiplicação, agora é hora de colocar a mão na massa de verdade. Sem enrolação, sem teoria difícil, sem papo furado. Aqui começa o manual prático do novo milionário. E esse novo milionário pode ser você. Não importa se você está começando do zero, com pouco dinheiro, pouco tempo ou até pouca fé. O que importa é que você está aqui, disposto ou disposta a aprender, aplicar e construir algo grande. Porque ser rico hoje em dia não tem mais a ver com terno caro e escritório chique. Tem a ver com liberdade, autonomia, propósito e inteligência para fazer o dinheiro trabalhar no seu lugar, nessa parte. Eu vou te mostrar estratégias simples e reais que usei para sair da estagnação e construir uma vida onde a grana não depende só do meu esforço. A gente vai falar de organização financeira, criação de múltiplas fontes de renda, marketing, internet, investimentos, consistência, enfim, tudo o que um milionário de verdade precisa dominar. Sem complicar a cabeça, o objetivo aqui é um só: te entregar as ferramentas certas para você montar seu próprio sistema de liberdade financeira. Do seu jeito, no seu tempo, mas com clareza de direção. Porque ser rico não é sobre ter sorte, é sobre saber o que está fazendo e fazer com inteligência em tudo. Bora lá, abre o bloco de notas, ajeita a cadeira e vem comigo.
De parar de só sonhar com uma vida rica e começar a construir ela, passo a passo, porque o novo milionário é aquele que faz acontecer. E eu sei que você está pronto para isso. Capítulo 7. Educação financeira de verdade. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Ninguém te ensina a lidar com dinheiro de forma prática. A escola não fala sobre isso. A maioria das famílias também não. E o resultado é um monte de gente perdida, endividada, ganhando bem, mas gastando mal. Ou pior, nem sabendo por onde começar. Eu mesmo passei por isso. Trabalhava, recebia, gastava, e no fim do mês olhava para o saldo e pensava, ué, cadê o dinheiro que estava aqui? Foi aí que entendi que não adiantava ganhar mais se eu continuasse pensando e agindo igual. O problema não era o valor que entrava, era o jeito que eu lidava com ele. Esse capítulo é para quem quer aprender de verdade o que nunca foi ensinado. Aqui a gente vai falar sobre como organizar suas finanças, cortar os buracos invisíveis do seu bolso, criar uma base sólida e começar a construir riqueza com consciência, mesmo que você ainda ganhe pouco. E não é papo técnico nem. Olha, eu vou te mostrar na prática como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, como sair do sufoco, escapar das dívidas, ter clareza nos números e, o mais importante, controle da sua vida financeira, porque educação financeira de verdade não é sobre matemática, é sobre liberdade. Aprenda o que a escola nunca te ensinou e nunca vai ensinar. Lá em meados de 2013, eu estava meio perdido, sem saber direito o que fazer da vida. 8Q. Um livro cruzou meu caminho e mudou tudo. O nome, Pai Rico, Pai Pobre. E olha, aquilo ali foi um tapa na cara com luva de luva. Foi ali que eu entendi, de verdade, que não é na escola que a gente aprende a ficar rico. A escola ensina muita coisa, claro. Mas quando o assunto é dinheiro, liberdade, investimentos, renda passiva, ativos e passivos, cadê? Simples. Não tá lá. Ninguém te ensina a fazer dinheiro trabalhar por você. Ninguém te mostra como sair da corrida dos ratos. É como se isso fosse um assunto proibido. E se você não correr atrás por conta própria, vai passar a vida inteira só, pagando conta e tentando sobreviver. Foi esse livro que acendeu a luz. Se eu quiser ficar rico, vou ter que buscar conhecimento de verdade sobre dinheiro e entender como ele funciona. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a estudar tudo que podia, livros, vídeos, cursos, podcasts, até conversas com gente que já estava na frente. E aos poucos fui entendendo o jogo por trás do jogo. Dinheiro é uma ferramenta, não um monstro. E quem entende as regras do jogo começa a jogar melhor. E ganha. Enquanto isso, quem fica só no que a escola ensinou, se mata de trabalhar e continua empacado. Então, se você sente que falta alguma coisa, que tem algo errado com esse modelo de estuda, trabalha, aposenta, morre, é porque falta mesmo. A peça que não te entregaram é a educação financeira. E é ela que separa quem vive no sufoco de quem vive com liberdade. Bora aprender o que a escola nunca te ensinou, porque o mundo real não cobra boletim. Ele cobra boleto. E só quem entende de dinheiro é que consegue viver sem sufoco. Segura. S. Dan Hero. Como controller. Organizar e multiplicar sem complicar. Durante muito tempo, eu achava que o problema era o quanto eu ganhava. Mas adivinha? Não era. O buraco era mais embaixo. O que faltava mesmo era saber controlar, organizar e multiplicar o que eu já tinha. E foi só quando aprendi isso que minha vida financeira começou a mudar de verdade. Controlar o dinheiro é o primeiro passo. E olha, não é chato como parece, viu? É simplesmente saber para onde seu dinheiro está indo. Eu comecei anotando tudo, até o cafezinho. Descobri vazamentos invisíveis, gastos bobos que viravam bola de neve no fim do mês. Quando você controla, você toma o volante da sua grana, para de viver no escuro e começa a dirigir com farol alto. Depois vem a parte de organizar. Aqui é onde você cria um sistema simples, mas que funcione para você. Eu divido meu dinheiro em categorias: viver, investir, crescer e curtir. Cada um tem seu lugar, como se fosse uma caixinha com nome. Isso me dá paz, clareza e, principalmente, evita aquele desespero de acabou e eu nem vi onde foi. Agora, a parte mais gostosa. Multiplicar, porque controlar e organizar seguram o que você tem, mas multiplicar é o que faz a mágica acontecer. Comecei devagar, colocando um pedacinho do que sobrava em investimentos simples. Tesouro direto, depois ações, fundos imobiliários. E quando vai, meu dinheiro estava começando a trabalhar no meu lugar. Multiplicar não é sobre fazer fortuna de uma hora para outra. É sobre plantar hoje o que vai te dar sombra amanhã. É deixar os juros compostos fazerem o trabalho sujo
enquanto você vive a vida com mais leveza. Então, se você ainda acha que a solução está em ganhar mais, pare e pensa. Será que você já está cuidando bem do que tem? Porque quando você controla, organiza e multiplica o dinheiro para de fugir e começa a te seguir, do zero ao investidor ferozmente simples. Para começar com o pé direito, eu sei como é olhar para a conta e pensar como eu vou investir. Se mal sobra no fim do mês, já estive aí. E foi justamente partindo do zero que eu descobri que investir não é só para quem tem muito dinheiro, é para quem tem direção e principalmente para quem tem ferramentas certas na mão. Primeiro, anota aí a ferramenta mais poderosa que eu descobri: o controle financeiro. Pode ser um caderno, uma planilha no Google ou um aplicativo simples tipo Mobius. Organize ou guia bolso. O importante é saber quanto entra, quanto sai e para onde está indo cada centavo. Quando você vê no papel, a mágica começa, você entende seus hábitos e vê onde pode cortar, ajustar e começar a guardar. Depois disso, vem a reserva de emergência. Antes de sair colocando dinheiro em ações ou criptos, monta essa proteção. Use uma conta digital com rendimento automático tipo Nubank, PicPay ou uma corretora com Tesouro Selic. Essa graninha vai te dar confiança para investir sem medo, porque você sabe que se algo der errado, tem um colchão ali te esperando. Agora, sim, bora falar de investimento de verdade. Se você é iniciante, use plataformas simples e confiáveis como a Nuinvest, Rico, Clear, XP, Warren ou BTG. Elas têm aplicativos fáceis de usar e cheios de conteúdo educativo. Dá para começar com Tesouro Direto, CDBs de bancos menores, fundos imobiliários e até ações que pagam dividendos. E, claro, invista também no seu conhecimento. O YouTube está cheio de gente boa te ensinando sem cobrar nada. E se quiser algo mais completo, faça um curso básico de finanças e investimentos. O conhecimento é a única coisa que quanto mais você investe, mais rende. E não tem crise que derrube isso. O que eu quero te mostrar com tudo isso é: dá para começar com pouco, com medo, com dúvida, mas não dá para ficar parado. Com as ferramentas certas, o que hoje parece impossível vira só o próximo passo. E quando você vê, já está investindo com confiança, tranquilidade e até dando dica para os outros. Capítulo 8. Crie fontes de renda inteligentes. Se tem uma coisa que mudou meu jogo financeiro, foi quando entendi que não dava para depender só de uma fonte de renda. Salário único, tô fora. Porque, vamos ser sinceros, se ele para de entrar, como é que fica? A verdade é que a maioria das pessoas vive num fio bem fino, e qualquer vento mais forte derruba tudo. Foi aí que eu decidi. Preciso criar fontes de renda inteligentes, daquelas que funcionam mesmo quando eu estou dormindo, viajando, doente ou simplesmente vivendo. Fontes que não sugam meu tempo o tempo todo, mas que continuam girando ali no automático, pingando no meu bolso. E olha, não é coisa de outro mundo, viu? Tem formas simples, reais e acessíveis de começar. Desde vender como afiliado na internet, até alugar um espaço, criar um produto digital, monetizar um canal, investir em dividendos, montar um e-book, ou até oferecer um serviço que possa ser escalado. A ideia aqui é criar sistemas que geram dinheiro sem depender só do seu suor. Neste capítulo, eu vou te mostrar como você pode sim começar com pouco e montar sua primeira ou próxima fonte de renda inteligente. A gente vai falar de ideias, práticas, caminhos reais, estratégias testadas, tudo com os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Comece com o que tem. Ideias acessíveis para tirar renda do papel. Muita gente me pergunta, mas dá para começar com pouco? E a resposta é: com certeza dá. Aliás, eu comecei assim, sem grana sobrando, sem estrutura chique, só com vontade de mudar de vida e coragem para testar. E o mais louco, foi justamente por começar pequeno que eu aprendi os maiores segredos do jogo. Hoje eu quero te mostrar que não precisa de muito para começar a gerar renda. O que você precisa mesmo é de uma ideia bem colocada, um celular às vezes nem isso, e disposição para fazer acontecer. Porque sim, dá para criar fontes de renda, com quase nada no bolso, mas com tudo na mente. Quer ver? Vender como afiliado é uma das formas mais acessíveis que existe. Você não precisa de produto, nem estoque, nem investimento inicial. Só precisa divulgar o link certo da forma certa. Pode começar com redes sociais, blog gratuito, ou até pelo WhatsApp. Outra ideia boa e barata: criar conteúdo digital. Pode ser um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um TikTok,
com dicas de algo que você sabe. Eu conheço gente que começou gravando do próprio quarto com o celular e hoje fatura alto com parcerias e anúncios. Também tem infoprodutos, como e-books ou minicursos. Se você sabe fazer algo, cozinhar, pintar, organizar, vender, costurar, cuidar de planta, qualquer coisa, dá para transformar isso em um conteúdo útil e vender na Hotmart, Eduz ou Qify. E não posso deixar de citar os famosos serviços online: fazer edição de vídeo, arte para Instagram, criação de sites, escrita de textos, revisão de conteúdos. Tem muita demanda por aí. E se você ainda não sabe fazer, tem um monte de curso gratuito na internet para começar do zero. O que eu quero te mostrar é que o acesso está aí. O dinheiro pode até ser curto, mas a criatividade e a internet derrubaram muros que antes pareciam intransponíveis. Você não precisa de muito para começar, mas precisa começar para ter muito. Então escolhe uma ideia, dá o primeiro passo e bora construir. Porque o segredo não está em esperar o momento certo. Está em usar o que você já tem agora do jeito que dá e deixar o resto fluir. Dinheiro no mundo digital, infoprodutos, renda extra e investimentos que funcionam de verdade. Se tem uma coisa que mudou minha vida, foi descobrir que o digital é um campo fértil para quem quer começar com pouco e crescer com inteligência. Antigamente, para empreender, você precisava de loja, estoque, ponto comercial. Hoje, com um celular e internet, você já consegue gerar renda e, com o tempo, transformar isso num negócio de verdade. Uma das minhas portas de entrada foi o universo dos infoprodutos. E-book, curso online, planilha, mentoria. Tudo o que envolve conhecimento pode ser transformado em produto digital. E sabe o que é mais louco? Você faz uma vez e pode vender infinitas vezes. Não precisa estoque, nem logística. Só precisa entregar valor de verdade e saber divulgar. Mas não para por aí. Tem também renda extra no digital que não exige criar nada. Eu comecei vendendo como afiliado. Divulgava produtos de outras pessoas e ganhava comissão por cada venda. Dá para usar blog, Instagram, YouTube, TikTok, o que tiver na sua mão. E se fizer com constância, os resultados aparecem. E aparecem bonito. Com o tempo, comecei a usar o EQ, ganhava para investir e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Nada muito complicado no início, tesouro direto, CDB, fundos imobiliários, só o básico mesmo. O importante era começar e criar o hábito. Porque renda extra é ótima, mas quando vira renda passiva, aí é outro nível. Hoje eu vivo do digital, mas tudo começou assim, fazendo uma renda extra aqui e o infoproduto Oli, investindo um pouquinho por mês. E quando vi, tinha construído um sistema que não depende só do meu tempo. Se você ainda acha que ganhar dinheiro online é difícil, deixa eu te dizer uma coisa. Mais difícil é continuar no mesmo lugar, sem tentar. O digital está aí, o conhecimento está aí, e as ferramentas são acessíveis. Agora só falta você decidir usar tudo isso a seu favor. Camise pequeno, cresça esperto. Como testar, validar e escalar suas fontes de renda. Uma das maiores lições que aprendi nesse mundo de criar renda foi essa aqui. Você não precisa começar grande, mas precisa começar certo. E o jeito mais inteligente de fazer isso é testando, validando e, só depois, escalando. É assim que você constrói uma renda sólida, que cresce com você, sem jogar dinheiro e tempo fora. Quando eu lancei meu primeiro produto digital, não sabia se ia vender. Então o que eu fiz? Testei. Criei uma versão simples, botei para rodar. Chamei alguns amigos, divulguei nos grupos e esperei o termômetro esquentar. Se vendesse, eu melhorava. Se não vendesse, eu ajustava. O segredo está em testar rápido, com baixo custo e com olhos bem abertos. Depois que começa a sair alguma coisa, vem a parte de validar. E aqui não é só sobre vender uma vez, tá? É sobre entender se tem demanda, se as pessoas voltam se recomendam, se cuidam mais, se o produto resolve um problema real. Quando eu vi que meu conteúdo estava ajudando de verdade, que gente desconhecida estava comprando e elogiando, aí sim eu tive a certeza, vale a pena apostar. E aí, meu amigo, vem a melhor parte. Escalar é quando você pega aquilo que já está funcionando e coloca combustível. Pode ser tráfego pago, pode ser melhorar o design, automatizar processos, criar novos canais de divulgação. O que antes era um projetinho paralelo, agora vira negócio sério e começa a girar no automático.
O que muita gente erra é querer escalar antes de testar. Aí investe pesado numa ideia que ainda nem provou que funciona. E o tombo costuma ser feio. Por isso que eu sempre digo, comece pequeno, erre barato, acerte rápido e depois multiplica. Então, se você tem uma ideia na cabeça ou uma renda que está engatinhando, faz assim. Testa com o que tem, valida com quem confia e escala com inteligência. Porque fonte de renda boa é aquela que nasce enxuta, cresce saudável e vira uma máquina de liberdade com o tempo. 9. O jogo mental da constância. Agora é a hora da verdade. Porque até aqui você já entendeu como ganhar, como investir, como multiplicar. Mas nada disso funciona se você não tiver uma coisa: constância. Sim, meu amigo, minha amiga, é a mente firme e o passo contínuo que fazem a mágica acontecer. De verdade. Eu falo isso porque, no começo, eu era o rei do empolgado que desiste. Começava um projeto, via um vídeo motivacional, fazia um plano lindo, e 2 semanas depois, já estava pulando fora. Sobe pouco, porque eu não tinha preparado minha mente para aguentar o tranco. E constância não é sobre estar animado. Tododaya é sobre continuar mesmo nos dias que parecem sem graça. O jogo mental da constância é o que separa quem sonha de quem realiza. É o que te faz continuar postando conteúdo mesmo quando ninguém curte. Continuar guardando dinheiro mesmo quando a vontade é gastar. Continuar estudando mesmo sem ver resultado imediato. E isso não tem fórmula mágica. Tem decisão. Nesse capítulo, eu quero abrir com você os bastidores do que me fez persistir, quando tudo em volta dizia: desiste. Vamos falar sobre foco, disciplina leve, rotina inteligente, automação de hábitos e como proteger sua mente dos sabotadores invisíveis que vivem tentando te puxar de volta para o velho padrão. Porque no fim das contas, quem vence não é o mais talentoso, é o mais constante. E quando você aprende a jogar esse jogo mental, a vida começa a te levar a sério e os resultados vêm, um passo por dia. Riqueza não vem com pressa. Como vencer a ansiedade de ficar rico rápido? Vou te contar uma verdade que eu demorei para engolir. Quem tem pressa de enriquecer, geralmente, anda em círculos. E olha, eu já corri muito atrás de promessa milagrosa, fórmula mágica e atalho para a fortuna. Resultado? Ansiedade nas alturas, noites mal dormidas e uma sensação constante de que eu estava atrasado, mesmo sem nem saber para onde estava indo. A real é que essa ânsia de ficar repido é uma armadilha disfarçada de ambição. Parece que você está indo para frente, mas está só pulando de galho em galho, sem raiz, sem estrutura, sem construção de verdade. Hoje eu entendo que construir riqueza é um processo, não um pulo. E é nesse processo que a mágica acontece. Você vai aprendendo, errando, ajustando, evoluindo. E principalmente, se tornando alguém capaz de segurar o sucesso quando ele chega. Quer saber o que me salvou dessa ansiedade maluca? Foi entender que cada semente tem seu tempo para brotar. O que importa não é correr para plantar tudo em um dia, mas sim regar todo dia com paciência, visão e constância. Se você sente essa pressa te consumindo, respira. Sério, respira fundo agora. E repete comigo: eu estou no caminho. EUT. Construindo. Eu não estou atrasado. Foco em aprender, aplicar e crescer um pouco todo dia. Porque quando a mente para de correr, o dinheiro começa a vir. A ansiedade paralisa, mas a ação consistente liberta. Então calma. A riqueza que dura não tem pressa, mas tem direção. E você já está indo na direção certa. Só continua. Paciência e constância. O combo milionário que quase ninguém quer praticar. Tem uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas eu vou falar mesmo assim. Ficar rico leva tempo. Pois é, meu amigo. Não tem botão mágico nem aplicativo que faça Pix de milhões só porque você manifestou forte. Se tivesse, eu já estava na ilha com Wi-Fi lento e suco de coco na mão. O que realmente faz diferença na jornada para liberdade financeira não é a velocidade, é a direção. E nessa caminhada, 2 amigos fiéis caminham do seu lado. Paciência e consistência. Um te ensina a esperar o tempo certo das coisas. O outro, a continuar mesmo quando ninguém está. Vendo o resultado, eu te confesso que no começo eu queria tudo para ontem. Me achava esperto demais para esperar. Resultado? Quebrei a cara várias vezes. Só quando entendi que a riqueza é construída como uma casa, tijolinho por tijolinho, é que comecei a ver progresso de verdade. Não adianta plantar hoje e cavar amanhã para ver se já brotou.
Tem que regar, cuidar e confiar. IQ. Entra o poder da consistência. É aquele hábito que você repete, mesmo sem aplauso, aquele passo pequeno que você dá todo dia, até que um dia, sem nem perceber, você olha para trás e vê o quanto andou. E a paciência. Essa é ninja. Ela te protege das decisões burras que a pressa empurra. Ela sussurra. Calma, ainda não é hora. E sabe, doido? Geralmente ela está certa. Então, se você quer crescer de verdade, construir uma vida rica e sólida, cola nesses dois. Paciência e constância. Eles são discretos, meio subestimados, mas no fim, são eles que destravam o jogo. Quem aprende a jogar com eles, ganha sempre. Foco cego. Como continuar mesmo quando nada parece acontecer? Sabe aquele momento em que você faz, e o bendito do resultado simplesmente não aparece? Parece que o universo está te testando, né? E vou te dizer, está mesmo. Porque o jogo não é só sobre ação. É sobre foco emocional e mental. Quando tudo parece em silêncio. Já passei por isso várias vezes. Criei blog que ninguém lia. Gravei vídeo que só minha mãe assistia. E talvez nem ela inteira. Fez anúncio que só gastou dinheiro. Mas mesmo assim continuei. Por quê? Porque eu acreditava no que estava plantando. Mesmo sem ver nada brotando. O segredo? Foco não é sobre energia alta o tempo todo. É sobre continuar mesmo com energia baixa. É como remar num mar calmo. Sem vento. Sem onda. Só remando, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde a maré vira. Uma coisa que me ajudou muito foi lembrar o porquê eu comecei. Quando bate o desânimo, eu volto para minha visão. Fecho os olhos e vejo a liberdade que estou construindo. Isso me reacende. E olha, foco é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Outra parada que funciona: cria pequenos marcos, celebra as vitórias invisíveis. O texto que saiu, o conteúdo que foi pro ar, a ideia que você tirou da cabeça e colocou no mundo, cada microação é um tijolo no seu império. Então, se hoje parece que nada está acontecendo, continua. Porque às vezes, por trás do silêncio, o universo está mexendo as peças. E quando as coisas começarem a acontecer, vai parecer que foi de repente. Mas só você vai saber o quanto ralou em silêncio. Respira, foca, segue e lembra. Quem não para, chega. Mais cedo ou mais tarde, o resultado aparece. E quando ele vier, vai valer cada segundo de espera. Parte 4. A chave está em você. Chegou a hora da virada. Até aqui, a gente falou de estratégias, de dinheiro, de caminhos. Mas agora, o papo é mais profundo. Porque olha, nada disso faz sentido se você não se enxergar como o verdadeiro responsável por tudo. É isso mesmo. O sucesso não começa lá fora, começa aí dentro. Durante muito tempo eu achava que era o ambiente, o governo, a sorte, o algoritmo, a tal da crise. Mas depois entendi. O que trava a gente não é o mundo, é a mente. E quando essa ficha caiu, foi como se eu tivesse achado uma chave esquecida no bolso. Ela sempre esteve comigo, só que eu não sabia. É aqui que a mágica começa. Porque quando você muda dentro, o mundo muda fora. Quando você decide crescer, se conhecer, se curar, se desafiar, tudo começa a se alinhar. O dinheiro, os resultados, tudo responde ao seu comando interno. E não tô falando de papo motivacional barato, não. Tô falando de identidade, mentalidade, decisões corajosas e autoconfiança. Tô falando de assumir o leme da própria vida, parar de terceirizar a culpa e começar a criar, com consciência, a sua realidade. Essa parte do livro é para te lembrar que você não precisa de permissão para vencer. Você só precisa se permitir. A chave já é sua. Só falta girar. Entuo Bora, que agora o jogo fica ainda mais verdadeiro. Capítulo 10. Sua nova identidade financeira. Sabe aquele momento em que você se olha no espelho e pensa: eu não sou mais aquela pessoa de antes? Pois é, esse capítulo é exatamente sobre isso. Só que em vez de falar de aparência, a gente vai falar da sua identidade financeira, que, na real, tem tudo a ver com como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Durante boa parte da minha vida, eu achava que riqueza era só questão de número na conta. Só que com o tempo fui percebendo que não adianta ganhar mais se a sua cabeça continua no modo escassez. A conta até pode subir, mas o medo, a ansiedade e a culpa continuam ali, te puxando para trás. É por isso que eu acredito que a verdadeira transformação financeira começa quando você muda quem você acredita ser. E não é mágica, não. É construção. Por Tiolinho,
hábito por hábito, escolha por escolha. Talvez hoje você ainda se veja como alguém que não é bom com dinheiro, que nunca vai conseguir guardar, que não nasceu para ser rico. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não é verdade. Isso é só um rótulo antigo colado na sua testa por alguém que nem sabia da sua força. A partir de agora, você vai escrever sua nova história financeira. Vai parar de se limitar pelo passado e começar a agir como a pessoa próspera que você está se tornando. Bora virar essa chave, porque quando sua identidade muda, sua realidade vai atrás. E vai mesmo, reescrevendo sua história com dinheiro. Chegou o momento da minha vida em que eu simplesmente cansei. Cansei de me sentir travado, pequeno, preso num roteiro que parecia não ter sido escrito por mim. Todo mês era a mesma ladainha. Conta que não fecha boleto que o vence. Cabeça que pesa. E um sentimento esquisito de que eu estava sempre correndo atrás do prejuízo. Mas um dia, a ficha caiu. Se a minha história com o dinheiro estava toda torta, então eu podia reescrever. Sim, eu decidi virar o autor da minha própria jornada financeira. E vou te contar. Não foi sobre aprender matemática avançada nem virar um expert em economia, viu? Foi sobre olhar para dentro, encarar as crenças que me ensinaram lá atrás. Tipo, dinheiro é sujo, rico não entra no céu, tem que trabalhar muito para ganhar pouco. E ter a coragem de dizer, obrigado, mas não aceito mais esse script. A real é que a maioria de nós cresce ouvindo histórias que limitam, que encolhem, que empobrecem a alma. E a gente vai vivendo no automático, repetindo padrões que nem são nossos. Só que agora, você pode pegar essa caneta invisível que sempre esteve na sua mão e começar a escrever um novo capítulo. E olha, esse novo capítulo pode ter mais leveza, mais consciência, mais direção. Pode ter planejamento, clareza, metas, escolhas mais inteligentes. Pode ter paz ao abrir o aplicativo do banco. Pode ter orgulho no fim do mês. Pode ter liberdade. Porque no fim das contas, dinheiro não é vilão nem herói. Ele é só um reflexo da história que você conta para si mesmo. Então, bora trocar o drama pelo crescimento? A tragédia, viada do jogo, a escassez pelo protagonismo. Tá tudo aí prontinho, só esperando a próxima frase. E que ela comece assim. Era uma vez uma nova versão de mim que aprendeu a fazer as pazes com o dinheiro. Você não é pobre, só foi mal programado. Sabe aquele momento em que parece que uma luz acende dentro da cabeça? Pois é, aconteceu comigo. Eu achava que eu era pobre, que não nasci para ter muito, que dinheiro era coisa de gente sortuda ou pior, de quem já nasceu em berço de ouro. Até que um dia, sem glamour nem mágica, caiu a ficha. Eu não era pobre, eu só tinha sido mal programado, tipo computador com vírus. Sabe? A gente cresce ouvindo. Isso é caro demais. Dinheiro não dá em árvore. Melhor ter pouco e ser honesto. E sem perceber, vai carregando essas frases como se fossem verdades absolutas. Como se a nossa realidade financeira fosse um destino e não uma escolha. Mas a real é que riqueza é uma decisão. E quando eu decidi que ia ser rico, rapaz, as coisas começaram a fluir de um jeito que até hoje me surpreende. Não estou dizendo que foi do dia para a noite. Não foi mágica. Foi mentalidade. Comecei a me cercar de conteúdos diferentes. Mudei meus hábitos. Parei de repetir os discursos de escassez que eu ouvia desde criança. E, acima de tudo, reprogramei minha cabeça para enxergar a vida com olhos de abundância. É como se eu tivesse trocado o sistema operacional. Saiu a versão modo sobrevivência e entrou o modo criação. E aí, meu amigo, as oportunidades começaram a aparecer. Os caminhos se abriram. Os resultados começaram a chegar. Porque a mente, quando decide, o universo responde. Mas antes de tudo, tem que vir a decisão. Eu nasci para prosperar. Então, se hoje você sente que está sempre apertado, correndo atrás, perdendo o sono por causa de grana, respira fundo e repete comigo. Eu não sou pobre. Eu só fui mal programado. E a partir de agora, eu escolho reescrever meu código. Acredite, quando a mentalidade muda, a realidade muda junto. Identidade milionária é uma decisão interna. Contar uma coisa que virou a chave na minha vida. Ser milionário não começa no bolso. Começa na cabeça. Não tem nada a ver com o número na conta, nem com o carro na garagem ou o bairro onde você mora. Tem a ver com a identidade que você carrega por dentro. Mesmo quando ainda está com o saldo zerado e parcelando o arroz no mercado. Eu lembro direitinho do dia em que decidi, de verdade, me ver como um milionário. Não porque eu tinha dinheiro, muito pelo contrário, mas porque eu entendi que milhões são consequência de uma mente que já decidiu ser rica.
É uma postura, uma convicção, uma maneira de pensar, agir e se posicionar diante da vida. Antes de qualquer real entrar. Eu já estava investindo meu tempo, minha energia e meu foco como alguém que se valoriza. Comecei a dizer não pro que me atrasava. Comecei a estudar o porra que ninguém nunca tinha me ensinado. Comecei a andar com quem puxava meu pensamento para cima. E sabe, o mais doido? Quando minha identidade mudou, o mundo começou a me tratar diferente. Não é sobre se achar, é sobre se reconhecer. Milionário não é só quem tem patrimônio, é quem tem uma mente que sabe construir, reconstruir, uma mente que não aceita ser vítima do sistema, que não vive se justificando, que não espera ninguém vir salvar. É quem sabe, se depender de mim, eu vou chegar lá. E se eu cair, levanto com mais estratégia ainda. Então, se você ainda se vê pequeno, limitado ou só mais um, te convido agora a mudar esse espelho interno. Escolha sua nova identidade. Porque quando você se enxerga como milionário por dentro, mais cedo ou mais tarde, a realidade lá fora vai se ajustar. Ser milionário é uma escolha silenciosa que começa no invisível. E quando você decide, de verdade, o universo escuta e responde. Capítulo 11. Milionário de valor, não de aparência. Você já reparou como tem gente que vive tentando parecer rico, mas na prática está atolado até o pescoço? Portlander status, financiando vaidade, vestindo luxo e carregando dívida. Poiei, a diferença entre ter valor e parecer valioso é o que separa os milionários de fachada dos milionários de verdade. Eu aprendi, na marra, que riqueza de verdade não faz barulho. Ela constrói em silêncio, cresce nos bastidores e brilha sem precisar chamar atenção. Enquanto uns gastam tudo o que têm e o que não têm para impressionar os outros, quem joga o jogo certo está focado em construir, não em aparecer. Ser milionário de valor é viver com base em propósito, não em plateia. É ter princípios sólidos, saber o que está fazendo e por quê. É quando o seu dinheiro trabalha quietinho, suas escolhas são conscientes e você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente é. Nesse capítulo, eu quero abrir seu olho para um erro que prende muita gente na corrida dos ratos. Confundir riqueza com ostentação. Aqui a gente vai trocar de mentalidade, sair do palco da aparência e assumir o bastidor da consistência. Se você quer crescer com fundamento, sem precisar de aplausos nem curtidas, vem comigo. Esse é o momento de virar a chave e descobrir que valor real não se mede em grife, mas em liberdade, paz e visão de futuro. Barulho de riqueza ou silêncio de liberdade? Tem uma coisa que eu aprendi na pele. Os mais ricos que eu conheci são justamente os que menos parecem ser. Enquanto tem gente estourando champanhe e gravando story com carrão alugado, tem outros quietinhos, andando de carro comum, mas com o patrimônio fazendo barulho onde realmente importa, na conta bancária, nos investimentos e na liberdade de tempo. Riqueza silenciosa é aquela que não precisa de palco. É discreta, firme e constante. É o tipo de riqueza que compra tempo, tranquilidade, escolhas e não status. Quem tem esse tipo de riqueza geralmente está mais preocupado em viver bem do que em parecer rico. Agora, a ostentação vazia. Essa grita alto, vive de aparência, mas quando você tira a maquiagem do luxo, sobra só ansiedade, dívidas e um ego carente de aprovação. É o famoso rico do Instagram, sabe? Gasta o que não tem para impressionar quem não conhece. Triste e perigoso. Eu já quase entrei nessa cilada. Quase me deixei levar pelo brilho falso. Mas descobri que ter dinheiro de verdade é não precisar provar nada para ninguém. É ter paz. É ver o boleto chegar e nem suar. É poder dizer não sem medo. Isso sim é riqueza real. Se tem uma coisa que eu posso te falar com toda a convicção do mundo, é: prefira ser livre do que parecer famoso. Prefira silêncio e saldo positivo do que aplausos e cartão estourado. No fim das contas, quem ri por último ri com juros compostos no bolso. Então, escolhe. Tu quer viver para brilhar na frente dos outros, ou para brilhar por dentro, com leveza, consistência e inteligência? Porque riqueza de verdade não precisa de plateia. Ela precisa de estratégia. Stares enche o ego. Valor enche o bolso. Eu levei um tempo para entender, mas quando caiu a ficha, mudou tudo. A gente cresce achando que sucesso é ter o carro mais caro, o relógio mais brilhante e um monte de seguidor batendo palma. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Status é fachada. Valor é fundamento. Sabe aquela pessoa que vive de pose, ostentando o que tem,
ou às vezes nem tem. Ela pode até chamar atenção por um tempo, mas não sustenta. Porque o status depende do olhar dos outros. E quando o aplauso acaba, o que sobra? Agora, quem foca em gerar valor de verdade, essa pessoa constrói algo que dura, valor, o que faz as pessoas confiarem em você, te indicarem, te respeitarem mesmo quando você não está mostrando nada. É o que te faz ser útil, necessário, inesquecível. É o que transforma o seu nome numa marca e sua história numa referência. E olha só que curioso. Quando você entrega valor de verdade, o status vem naturalmente, só que sem ansiedade, sem fingimento, sem precisar correr atrás de aprovação. É tipo plantar uma árvore. Primeiro você cuida da raiz valor. Depois, os frutos reconhecimento aparecem sem esforço. Eu mesmo já quis mostrar resultados antes de tê-los. Já pensei em comprar para impressionar, em vez de investir para crescer. Mas foi só quando parei de buscar palco e comecei a gerar impacto que o jogo virou. Hoje eu sei que status é vaidade. Valor é estratégia. Então, se você está na dúvida entre parecer rico ou ser respeitado, entre impressionar ou transformar, entre o brilho de fora e a força de dentro, escolhe o caminho do valor. Ele é mais lento no começo, mas constrói um castelo onde o outro só ergueu uma fachada. Rico de verdade. Não precisa provar nada. Emerson Parreis vive provando o tempo todo. Sabe aquela pessoa que está sempre postando carro de luxo, viagem chique, restaurante caro? Pois é, pode até enganar por um tempo, mas nem sempre quem ostenta tem grana de verdade. Muita está atolado no cartão de crédito, só para manter uma aparência. Eu aprendi na marra que ser rico e parecer rico são coisas completamente diferentes. Enquanto um está focado em multiplicar o patrimônio em silêncio, o outro está se matando para mostrar que tem, mesmo quando não tem. O rico de verdade pensa no longo prazo, investe, cresce, aprende. O que só parece, vive num teatro, com medo de ser descoberto. A verdade é que quem é rico mesmo, nem sempre parece. Usa roupa simples, carro normal, mas tem ativos trabalhando para ele dia e noite. Agora, quem só parece, esse geralmente tem tudo do lado de fora, mas por dentro está quebrado, inseguro, cansado de sustentar uma imagem. E não me entenda mal. Não estou falando para você viver uma vida sem prazer ou esconder suas conquistas. Longe disso. Mas o ponto aqui é: foca primeiro em construir riqueza de verdade. Não gasta energia tentando impressionar. Impressiona depois se quiser, com os resultados. O que eu quero te mostrar é que o silêncio de quem constrói vale mais do que o barulho de quem finge. Porque no fim das contas, é melhor ser rico na realidade do que parecer rico na ilusão. A diferença está nos bastidores. Enquanto um planta com paciência, o outro tenta colher sem nem ter regado. E aí? Em qual grupo você quer estar? Capítulo 12. Seja um mestre do jogo. Chegou a hora de parar de só jogar e começar a jogar para vencer. Durante a vida toda muita gente entra nesse tal jogo do dinheiro meio no automático, sabe? Trabalha, paga a conta, tenta guardar um pouquinho no fim do mês e torce para dar tudo certo. Mas deixa eu te contar. Quem vive assim, tá mais sendo peça do jogo dos outros do que jogador do próprio tabuleiro. Quem não entende as regras, acaba sendo manipulado por elas. Agora, imagina só você se tornando o mestre desse jogo. Aquele que não apenas joga bem, mas que cria estratégias, pensa movimentos à frente, entende o cenário e sabe a hora certa de atacar, recuar ou avançar com tudo. Eu descobri que a diferença entre quem sobrevive e quem prospera não está só no quanto ganha, mas sim em como pensa, como age e como se posiciona no jogo. E olha, dominar esse jogo não tem nada a ver com sorte, tem a ver com clareza, visão e coragem. Nesse capítulo, eu vou abrir contigo alguns segredos que os jogadores profissionais da vida financeira usam nos bastidores. Aqueles truques que não te ensinam na escola, nem na TV, nem nos papos de bar. Porque ser mestre do jogo é mais do que acumular dinheiro. É sobre saber usar a mente como sua maior arma. Então já se ajeita aí, porque esse papo vai te virar do avesso no melhor sentido possível. Vamos aprender a jogar de verdade, Bora. Porque no final das contas, a vida é um jogo, mas só ganha quem para de brincar. Pensa grande, espera com calma. O poder da mentalidade de longo prazo, sabe aquela ansiedade que bate quando a gente planta e parece que nada brota? Pois é, eu também já senti, mas com o tempo, eu entendi uma parada que mudou completamente meu jeito de enxergar o sucesso.
Quem pensa grande, precisa pensar longe. No começo da minha jornada, eu queria tudo para ontem. Resultado, rápido retorno, imediato, dinheiro cando, no Pix. No dia seguinte. Só que a vida não funciona como micro-ondas. Ela é mais tipo uma fogueira acesa com paciência, galho por galho. A mentalidade de longo prazo foi o que me fez parar de correr atrás e começar a construir. Hoje eu vejo claramente que os maiores resultados da minha vida vieram de escolhas pequenas e constantes, repetidas ao longo do tempo. E aquela ideia de plantar uma árvore, e não um miojo. A árvore cresce devagar, mas quando ela floresce, vira sombra, vira fruto, vira raiz forte. E sabe qual é o segredo? É parar de pensar só no agora e começar a perguntar: o que essa decisão de hoje vai causar na minha vida daqui 5 ou 10 anos? Porque o curto prazo grita, mas é o longo prazo que muda de verdade. Enquanto muita gente desiste no meio do caminho, quem tem visão de futuro segue firme, mesmo sem aplauso, mesmo no silêncio. A mentalidade de longo prazo te dá uma coisa poderosa: tranquilidade. Porque você não está mais se guiando pela pressa, e sim pela direção. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, é esse. Pensa grande, começa pequeno e persiste por muito tempo. O mundo pode até rir no começo, mas uma hora ele vai aplaudir, e você vai saber que foi tudo uma questão de tempo e de mentalidade. O segredo dos que constroem impérios não é sorte, é estratégia silenciosa. Sabe aquele pessoal que parece que nasceu com uma estrela na testa? Que tudo o que toca vira ouro? Pois é, por trás dessa aparência de vida fácil, existe um segredo que quase ninguém vê, e eu vou te contar agora, sem enrolação. Quem constrói impérios não vive depressa, vive do propósito real. É que império não nasce do dia para a noite. Não tem atalho, não tem fórmula mágica nem receita de bolo. Tem a visão, tem paciência e, acima de tudo, tem consistência. Quem constrói grande pensa grande, mas age pequeno todos os dias, até quando ninguém está olhando, até quando tudo parece dar errado. Eu aprendi na marra que quem joga o jogo da construção está mais preocupado com o alicerce do que com fachada. Benita, enquanto uns estão ocupados tentando parecer ricos no Instagram, os verdadeiros construtores estão ali, tijolinho por tijolinho, montando algo que vai durar. Outro ponto que ninguém fala: os grandes não fazem tudo sozinhos. Eles sabem delegar, somar, multiplicar forças. Eles usam o tempo dos outros, o talento dos outros, o dinheiro dos outros. Mas tudo com sabedoria. É tipo montar uma engrenagem. Cada peça gira no seu tempo, mas no fim, tudo funciona em perfeita harmonia. E o mais bonito disso tudo é que você não precisa nascer em berço de ouro para construir seu império. Mas precisa sim decidir. Decidir ser constante. Decidir pensar no longo prazo. Decidir crescer por dentro antes de crescer por fora. Então, se você quer mesmo construir algo grande, já vou te dar um spoiler. O segredo não está nos holofotes, está nos bastidores. É lá, no silêncio, na disciplina e no planejamento, que os impérios nascem. E a boa notícia: dá para começar agora, com o que você tem, do jeito que dá. Mas camis, porque cada passo conta. Assuma o volante. Como liderar sua vida financeira com sabedoria e visão. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele, é que ou você lidera a sua vida financeira, ou ela te arrasta pelos cantos. E quando o dinheiro começa a mandar em você, a vida vira um caos silencioso. A gente trabalha, e parece que nunca sai do mesmo lugar. Já passou por isso? Pois é, eu também. Agora escuta essa. Liderar sua vida financeira não é sobre ganhar rios de dinheiro. É sobre saber exatamente para onde ele vai. É tipo pegar o volante da sua grana e dizer: calma aí, meu filho. Agora quem decide o caminho sou eu. A verdade é que ninguém ensina isso pra gente. A gente cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que rico é ganancioso, que pagar boleto já é vitória. E nessa, a gente se contenta em sobreviver, em vez de viver de verdade. Só que chega uma hora em que a ficha cai. Pelo menos caiu pra mim. E aí tudo muda. Sabedoria financeira não vem do nada. Vem de parar, respirar fundo e perguntar: o que eu realmente quero construir com o que ganho hoje? E visão. A visão é enxergar lá na frente mesmo que o agora esteja apertado. É acreditar que pequenas decisões feitas com consciência vão gerar resultados gigantes no futuro. É por isso que eu sempre falo: comece se organizando. Um caderninho, uma planilha, um aplicativo simples. O importante é entender o fluxo, cortar o que não soma e alimentar
o que te aproxima da liberdade. Depois disso, o jogo muda. Você para de correr atrás de dinheiro e começa a fazer ele trabalhar para você. No fim das contas, liderar sua vida financeira é ter coragem de dizer basta pro descontrole e sim para uma nova história. Uma história onde você é o autor, o protagonista e o estrategista. Porque riqueza, de verdade, começa com uma escolha, a de liderar e não apenas seguir o fluxo. Conclusão: o dinheiro já está dentro de você. Chegou a hora de te contar o maior segredo que eu descobri nessa caminhada toda. O dinheiro nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve aí, dentro de você. É isso mesmo. Enquanto a maioria corre feito louco tentando encontrar respostas no exterior, o verdadeiro ouro está no interior. A chave da riqueza não está no emprego dos sonhos, numa herança inesperada ou num golpe de sorte. Está na sua cabeça, no seu jeito de pensar, decidir e agir todos os dias. Quando eu saquei isso de verdade, tudo mudou. Parei de culpar o mundo, o governo, o passado e comecei a assumir o volante da minha vida. E olha, dá medo no começo. Dá, mas ao mesmo tempo, dá um poder que não dá nem para explicar. Porque aí você entende que você não é vítima do sistema, é autor da sua própria história financeira. A sua mente é uma mina. Só que diferente daquelas que os outros exploram, essa só você pode acessar. É ali que mora o valor, o talento, a criatividade, a visão, a estratégia. Forca, o dinheiro que você tanto busca já está aí, só esperando você despertar e direcionar essa energia da forma certa. E se até aqui você carregava a crença de que não nasceu para isso, deixa eu te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos, mesmo que só com palavras, você nasceu para ser grande, para ser livre, para viver com abundância e leveza. Mas isso não vai cair do céu, vai brotar de dentro, como uma semente que você planta hoje e colhe todos os dias, com paciência e consistência. Então, se tem algo que quero que você leve deste livro, é isso. O dinheiro é só um reflexo. Ele aparece lá fora quando você muda aqui dentro. Ele segue a sua identidade, não o contrário. E se você decidiu ser rico por dentro, mais cedo ou mais tarde, a realidade vai ter que obedecer. Tá tudo aí, em você, no seu coração, na sua mente. O dinheiro que transforma a sua vida já mora dentro de você. Agora é só deixar ele sair. Pare de correr atrás do dinheiro. Deixa ele te alcançar. Tem uma coisa que eu aprendi depois de muito tropeço. Na vida, você não precisa correr atrás do dinheiro. Pode parecer loucura, mas quanto mais a gente corre feito doido, mais ele foge da gente. Parece até que o dinheiro tem perna e se diverte correndo da nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque o dinheiro não gosta de desespero. Ele gosta de direção. Ele vai para quem sabe para onde está indo, e não para quem está correndo em círculos, suando frio, achando que só vai ser feliz quando ele chegar. Quando eu entendi isso, virei a chave. Parei de viver na correria, de aceitar qualquer coisa, de me comparar com quem estava bombando na internet. Comecei a focar em valor, clareza, estratégia e paz de espírito. E adivinha? O dinheiro começou a vir. Devagarinho no começo. Depois foi criando gosto. A real é que o dinheiro gosta de quem se valoriza. Ele se sente atraído por quem tem propósito, por quem entrega resultado, por quem não mendiga atenção nem validação. É igual aquela pessoa que, quando para de correr atrás de amor, o amor aparece. Com o dinheiro, é do mesmo jeitinho. Então, se você está se sentindo cansado, sufocado, achando que precisa virar à noite e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, respira. Você não foi feito para viver em função do dinheiro. O dinheiro é que deve trabalhar para você. A grana não é o fim, é o meio. E quando você entende isso, o jogo muda. Não é sobre correr, é sobre atrair. É sobre virar o tipo de pessoa que o dinheiro olha e diz: é com você que eu quero ficar. Não é mágica, é mentalidade. E olha, a paz de saber que você está no caminho certo vale mais do que qualquer cifra na conta. Então, desacelera, reorganiza, reprograma, porque você não precisa correr atrás do dinheiro. Se souber como caminhar, ele vem atrás de você. E vem mesmo. Quando você muda por dentro, o dinheiro muda de caminho e vem até você. Eu precisei quebrar a cara algumas vezes para entender isso aqui. Não é o dinheiro que muda a sua vida, é você que muda por dentro e o dinheiro só segue. O fluxo parece papo de autoajuda, né? Mas vou te falar, é a verdade mais afiada que já ouvi. Antigamente, eu achava que ganhar mais resolvia tudo. Trabalhar feito doido, aceitar qualquer coisa, se matar de fazer hora extra. E o resultado? Dinheiro até entrava, mas escapava que nem sabão molhado.
Não sobrava paz, nem propósito. Só um vazio disfarçado de boleto pago. A virada veio quando comecei a me olhar de verdade, a encarar meus medos, minhas crenças tortas sobre grana. Aquela voz interna que dizia: você nunca vai ser rico ou dinheiro. É difícil. Comecei a reprogramar minha mente, e sem perceber, minha realidade começou a mudar. Como se o universo tivesse esperando eu acordar para começar a colaborar comigo. O dinheiro é um reflexo, um espelho da sua energia, da sua mentalidade, da sua frequência, quando você muda por dentro. E eu tô falando de verdade, não só fingindo motivação. O dinheiro sente, ele percebe, e ele responde. De repente, portas se abrem, ideas aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. As coisas fluem. Mas só depois que você para de agir como quem mendiga a riqueza e começa a se comportar como quem já é dono dela por dentro. Não adianta técnica sem transformação. Sem identidade. Grana sem consciência. Tudo começa aí dentro. No silêncio. Na escolha. Na decisão de ser diferente antes de ter diferente. Então, se você quer que o dinheiro mude de direção, você precisa mudar o seu ponto de partida. Não é no bolso. É na mente. No jeito de se ver no mundo. E quando essa mudança interna acontece, meu amigo, o dinheiro vem, e vem, com vontade. O jogo é interno. Quem entende, enriquece por dentro e por fora. Sabe o que eu descobri no meio do caminho? Que o verdadeiro milionário não é quem tem um iate na marina, nem quem vive de jatinho e mansão alugada pro Instagram. De verdade, é aquele que entendeu o jogo. Não o jogo do dinheiro em si, mas o jogo da mente, da energia, das escolhas e da paz de espírito. Tem gente que parece rica, mas vive escrava de aparência. E tem gente que nem ostenta, mas tem liberdade. De verdade. Dorme tranquilo, anda leve e sabe que pode tudo, porque já venceu por dentro. Eu mesmo achava que enriquecer era acumular. Hoje eu sei. É decifrar o código, mudar de mentalidade e jogar com estratégia, não com desespero. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você entende, quanto você controla, quanto você constrói de dentro para fora. A riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. No jeito de pensar, de enxergar a oportunidade onde a maioria vê crise, de manter a calma quando todo mundo corre, de plantar com intenção enquanto o resto busca mágica. Então, se você leu até aqui, eu te digo, você já está muito à frente. Porque agora você sabe que não é sobre ter muito, é sobre ser alguém que não precisa provar nada. Um verdadeiro milionário da mente, da visão, da vida. E aí, vai continuar jogando o jogo dos outros ou vai dominar o seu próprio tabuleiro? A decisão é sua. E já está a caminho.